Perfeito. Bom, então, boa tarde, gente. Esse é o nosso primeiro painel de discussão sobre carreiras e oportunidades, da nossa segunda edição da Escola de Física Gravitacional de São Paulo. E a gente vai começar com o professor Nathan, que é professor no Instituto de Física Teórica, também faz parte do ICTP, do ICPT Safer de São Paulo, e ele vai fazer uma apresentação sobre o ICTP. Tá bom, obrigado pelo convite. Imagino que é em português, é isso? Tá bom. Isso, hoje é em português. Tá bom. Tá, então eu sou diretor de um centro que já tem 12 anos, que é o primeiro instituto parceiro do ICTP Trieste, agora tem outros institutos parceiros também. Então tem um vídeo de 2 minutos e pouco que eu acho que vou mostrar e depois abrir para perguntas. Temos um monte de atividades, então esse vídeo descreve um pouco sobre o que nós fazemos. Tá, então, como você pode ver, temos um monte de atividades, temos escolas, temos workshops. A maior parte são para alunos e jovens pesquisadores, alunos de pós-graduação. Temos um evento acontecendo essa semana para os maiores alunos de graduação, da América Latina, um programa em conjunto com o Perimeter Institute. Então, dependendo da sua área de pesquisa, com certeza temos atividades relacionadas e pode ver na nossa página o calendário dos eventos. Então, não sei se vocês têm perguntas, não sei, fui convidado para aparecer, mas eu não sei exatamente qual tipo de informação seria útil para vocês. Um, Talvez alguém pode Cara, fazer. Pô, eu ia você falar quer... isso, Rafael. Você quer fazer? Eu faço. Eu posso fazer algumas. Professor, a maioria dos alunos que estão aqui online, eles são pós-graduação, né? A gente conhece o programa que é o Journeys, lá do ICTP. Você pode falar um pouquinho sobre ele? Acho que eu não vi informação sobre ele no vídeo. Então, tá, então é um programa, acho que já existe 6 ou 7 anos, que é em conjunto com o Instituto Perimeter, que fica no Waterloo, no Canadá. E temos um professor em conjunto, Pedro Vieira, que fica 6 meses aqui e 6 meses no Canadá. Então, a ideia é ter um mestrado em conjunto, onde a pessoa primeiro fica 6 meses no nosso
instituto, que é parte da Unesp, Instituto de Física Teórica da Unesp. Depois passa um ano no programa, eles têm um programa especial de mestrado de um ano, e depois volta para mais 6 meses aqui. Então, para entrar nesse programa, você pode aplicar diretamente para Perimeter, não precisa vir aqui, mas cada ano nós temos uma atividade de mini cursos, que é no fim de semana temos 2 provas e os alunos estão selecionados baseados nas provas. Então, este ano temos um, 4 minicursos, um sobre criptografia quântica, Alex May do Instituto Perimeter. Temos Ricardo Martins Garcia, que vai falar sobre mecânica estatística e físico-biológica. Tem Chong Wang, do Instituto Perimeter, que vai falar sobre fases topológicas de matéria. E Rogério Rosenfeld, que talvez alguns de vocês conhecem, que vai dar uma introdução à cosmologia. Então, cada ano temos palestrantes diferentes e você pode inscrever, em geral é para alunos de graduação do último ano. Então, normalmente aceitamos mais ou menos 80 alunos. Também temos uma prova, não precisa estar no Journeys para fazer a prova, e temos prêmios em dinheiro para as pessoas primeiros 5 colocados na prova. Então, isso está acontecendo essa semana. Eu acho que já é tarde demais para inscrever na prova, mas em geral é sempre em julho e as inscrições em geral fecham em maio, coisa assim. Depois, talvez ter interesse, temos uma escola de cosmologia em conjunto com o TS, que vai começar em 2 semanas. Depois temos uma da astrofísica, que vai ser conjunto com o CLAP, Centro Latino-Americano de Física. Eu acho que na cosmologia, deixa eu ver se tem outras coisas. Então, imagino que a maior parte são interessados em realidade geral, é isso? Isso, o grande público da escola são pessoas interessadas em gravitação, de forma geral. Então, em geral, nós atividades, obviamente, temos atividades no ano inteiro, mas escolas e workshops de graduação estão normalmente nesta época. Então, temos essa astrofísica, depois começa a atividade relacionada com quântica, mas em dezembro temos uma escola e workshop sobre aplicações de QCD e teores efetivos para gravitação, com pessoas de ondas gravitacionais e também pessoas da área de partículas. Então, se entendi bem, a maior parte de vocês são de graduação, é isso? Isso, a maioria dos alunos dessa sessão são alunos de graduação, começo de mestrado, no máximo. Mestrado temos, como falei, temos várias escolas no ano inteiro, então dependendo da área, como falei, de cosmologia, acho que felizmente já fecharam as inscrições de cosmologia e astrofísica, mas obviamente no ano que vem vai ter mais. Para a escola de gravitação e física de partículas chama QCD Meets Gravity School. Eu acho que as inscrições vão fechar provavelmente em outubro, não tem tempo ainda. Não sei. Bom, professor, é uma outra dúvida que talvez alguns alunos possam ter é como funciona para os alunos conseguirem funding, por exemplo, para participar dessas escolas. Já que Então, tem gente de todo lugar, alguns enfim, de todo canto do Brasil. temos financiamento do FAPESP, a maior parte vem do FAPESP. Então, você tem que inscrever e ser selecionados pelos organizadores. Então, em geral, 2 meses antes do evento, vai ter uma seleção e alguns alunos vão receber, por exemplo, só acomodações, alguns podem receber acomodações e passagem, realmente depende dos organizadores e dos inscritos. Todos os eventos são grátis, no sentido, não tem taxa de inscrição, mas, como eu falei, só as despesas de acomodação e passagens têm que ser selecionadas.
Tem uma pergunta para facilitar a divulgação. Quem quiser se inscrever tem que ir no site do ICTP. Onde que essas inscrições, essas informações estão concentradas? Tem algum site específico? É a página do nosso, eu posso fazer o share screen só para você ver. Um, então, se você vai... Então, essa é a página do ictp-safe.org. Então, todas as nossas atividades estão aqui. Então, essas são as atividades acontecendo esses meses. E, por exemplo, se quer inscrever numa escola, por exemplo, aqui tem uma escola de Light and Cold Atoms. Você vai na página, aqui tem formulários, aqui é uma descrição, os palestrantes, e você clica aqui para aplicar, preenche os dados, tem um cadastro que você faz e com isso você consegue aplicar para a atividade. Então, 5 minutos você consegue aplicar. Em geral, eles pedem uma carta de recomendação, que você vai colocar o e-mail de alguém que pode escrever uma carta para você. Também vai pedir, dependendo do nível, pode pedir também o histórico escolar ou experiência prévia nesse assunto. Então, essa é a maneira para aplicar. Bom, uma pergunta que eu imagino que muitos estudantes devem estar se fazendo também é se existe alguma forma de, além pelas escolas, de se tornar um estudante pelo Safer. Se existe, se o Safer tem um programa de pós-graduação ou algo do tipo. Sim. Não temos, então, nós somos parte do Instituto de Física Teórica, que fica na Barra Funda, São Paulo, ao lado da estação do terminal Barra Funda, um, que tem um programa de mestrado e doutorado. Não tem graduação aqui, só tem mestrado e doutorado, e você aplica via a página do IFT. Então, eu vou colocar essa página do IFT. Então, aqui tem, se você quer inscrever no programa do IFT ou mestrado e doutorado, tem bolsas de CAPES, do CNPq, também de FAPESP. Tem que inscrever. Em geral, você, como em todos os lugares, é útil fazer o exame unificado de física, o EUF. O calendário, em geral, é 2 meses antes de começar o semestre, tem uma seleção dos alunos que vão receber bolsas. Então, é parecido ao, por exemplo, aplicar para o Instituto de Física da USP ou outras instituições. Então, o ICTP não tem currículo para alunos, é tudo via Unesp, via Instituto de Física Teórica. Outras perguntas? Excelente, professor. Eu queria aproveitar para perguntar, o senhor comentou rapidamente sobre a junção do programa do CTP com o Perimeter. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre aquele instituto e a relação do CTP com o Perimeter. Tá, eu vou mostrar a página só para você saber. Tá, então, este programa, como que falei, já existe há vários anos. Obviamente, nós temos um professor em conjunto que facilita as coisas. Então, ele já faz 7, 8 anos que ele visita aqui. Perimeter tem tantos anos, acho que começou em 2000, mais ou menos. Ele só tem física teórica, ele só também tem alunos de pós, eles não têm alunos de graduação, só tem de mestrado e doutorado. O programa de mestrado de Perimeter é um pouco diferente do que programas de mestrado normal, no sentido de que eles têm cursos de 3 semanas, não tem curso de um semestre. Então, o programa de mestrado você vai fazer vários cursos, mas são curtos e são intensivos. E também vai se fazer um reading course. Você vai ter um supervisor que vai ajudar você a fazer algum tipo de manuscrito de pesquisa. Nós temos, obviamente, postdocs, que fica algum
parte do tempo aqui, alguma parte no Waterloo. Alunos em conjunto, eu acho que tem alunos de mestrado, obviamente, faz parte desse programa. Alunos de doutorado, em geral, são alunos daquele pesquisador Pedro Vieira, que obviamente ele fica 6 meses aqui, 6 meses lá, então os alunos ficam parte do tempo aqui. Em princípio, também podia ter alunos de doutorado que fazem doutorado em conjunto, mas não tem tantos alunos desse tipo. Não sei se tem alguma pergunta específica sobre Perimeter. Eu tenho uma pergunta que eu acho que talvez seria interesse dos alunos. Se eu tivesse, por exemplo, interessado em fazer o mestrado no IFT e passar também um tempo no Perimeter, você recomendaria entrar em contato diretamente com os professores antes de aplicar o programa ou depois de aplicar? Qual que seria o melhor momento para poder conversar com um possível orientador? Então, o mestrado, se quer fazer mestrado em conjunto, ah, eu acho que a maneira mais fácil é vir esta escola que temos. Então, obviamente, para este ano, a escola está acontecendo essa semana. Para o ano que vem, seria só em julho do ano que vem. Se você não entrou nesta escola e está interessado, você pode aplicar para entrar no IFT, obviamente começando em março ou fevereiro do ano que vem, e conversar com pessoas do Perimeter para ver se tem interesse. Pode ser que seu supervisor tem colaboradores no Perimeter. Então, eu acho que outra maneira seria se tiver alguma bolsa que permite você passar alguma parte do tempo fora. FAPESP, por exemplo, tem bolsas de mestrado que permite você ficar 6 meses em outra instituição. Obviamente, não tem que ser Perimeter, você pode passar tempo em qualquer outra instituição se tem um dessas bolsas. Não sei se respondi a pergunta. Respondeu em parte, mas eu estava pensando também se eu quiser aplicar para o ICTP, perdão, para o IFT, pelo método usual, né? Faz a prova do EUF, faz a inscrição. Então, o senhor recomendaria conversar com o professor antes da inscrição, depois, porque dependendo da instituição, as pessoas recomendam coisas diferentes. Acho que isso acho que é importante para os Tá. alunos saberem como é. Sim, então esse não envolve Perimeter. Estamos falando de, se você quer entrar no IFT, seria útil já ter um orientador que aceita você. Não é necessário, mas vai fortalecer sua aplicação se você já tem alguém que concorda em ser seu supervisor. Então, alguns alunos só mandam currículo e depois o IFT pergunta se tem um supervisor interessado, mas eu acho que seria mais interessante o aluno também procurar, especialmente se ele já sabe a área de pesquisa, pode já procurar alguém fazendo um trabalho nessa área de pesquisa. Então, sim, seria interessante já entrar em contato. Por exemplo, aluno que escreve para mim, a primeira coisa que eu peço é mandar o histórico escolar e pedir para 2 professores me enviar a carta de recomendação. Então, obviamente, eu estou aberto ao aluno, mas ele, obviamente, tem que ser qualificado para poder terminar o mestrado na minha área de pesquisa, que não é tão fácil. Então, isso depende do orientador, que é outra coisa que ele vai pedir, depende dele. Hum. Eu Ok. acho que tem, como eu falei, se está no Brasil, seria útil fazer exame unificado. Eu acho que você tem que inscrever até metade de agosto, se não me engano. Então, para fazer a prova em outubro, se ainda não fez. Então, esse também seria muito útil, porque se, além do histórico escolar, a nota no exame unificado é muito importante na seleção dos alunos que vão receber bolsas. Ok, eu estou satisfeito com as minhas perguntas. Caio, você está satisfeito também? Não, estou satisfeito com as perguntas também. Acho que isso responde a maioria das dúvidas que os alunos poderiam ter também. Tá bom. Ok, então agradecer ao senhor, professor, pelo tempo despendido e pela apresentação. Muitíssimo obrigado.
Então, muito obrigado pelo convite. Se quer me escrever, pode escrever. É meu nome com ponto, natan.berkowitz@gmail.com. Então, posso também responder perguntas por e-mail. Deixa eu colocar aqui o seu e-mail Posso no colocar? chat, que eu acho que aí fica. Ah, sim. Você pode colocar? Posso fazer, sim. Obrigado. Tá bom. Excelente. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, professor. Tá bom, tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Bom, gente, então, continuando, essa sessão de perguntas é justamente para vocês terem uma noção não só do CTP, mas já que o público geral dessa sessão são alunos de graduação, né? Então, apresentando quem está nessa mesa redonda, a gente tem o Ricardo, que bom, tá numa instância mais alta, que é professor do IFUSP, da FISMAT no IFUSP. A gente tem o Gustavo, que está terminando o doutorado também no IFUSP, trabalha com física de partículas, mas também tem uma certa intersecção com gravitação. A gente tem o Felipe, o iFísica, né, que está muito ligado à divulgação científica de física no Brasil, de certa forma. Também trabalha com gravitação, especificamente com gravitação quântica de látices, ele é doutorando na UFMG. E a gente tem o Gabriel. O Gabriel é doutor em física pelo Instituto de Física Teórica, em gravitação também, mas hoje ele atua na computação, hoje em dia ele atua no mercado privado e é bom para ter uma perspectiva diferente. E, bom, tem o Rafael, que é doutor em física, está no doutorado, na verdade, em física pelo IFUSP, e eu estou no mestrado em física e física teórica pela Universidade Federal do Ceará. Eu acho que, bom, se o Ricardo quiser começar, se ele já tem algo a falar, ou a gente pode fazer perguntas também, fiquem à vontade. Na verdade, não preparei nada para começar, né? A ideia era um bate-papo. Bem, eu acho que a introdução já disse, né? Enfim, me tornei recentemente professor do IFUSP. Na verdade, atualmente eu não estou no IFUSP, né? Eu estou afastado. Eu estou numa universidade na Alemanha. Basicamente, eu acho que talvez é relevante para as perguntas, eu trabalho na área de FISMAT, né? Em teoria quântica de campos algébrica. E aí, bem, sendo me tornado professor recentemente, não estou tão longe assim do processo aí. Ainda me lembro da minha época de graduando, mestrando, doutorando, etc. Acho que seria interessante se vocês começarem falando, dando um histórico rapidinho, assim, como que foi esse processo de vocês já entrar no curso e seguir na graduação e na pós, e depois as carreiras que vocês decidiram fazer, que cada um decidiu fazer. Ok. Bem, eu entrei no IFUSP, não sei se eu quero dar datas, que denuncia a minha idade. Eu entrei no IFUSP em 2008, no bacharelado em Física. Eu sempre soube que eu queria fazer física, eu até fiz um técnico em administração de empresas, mas é engraçado porque até o meu apelido entre os colegas era físico, porque para mim já era claro que o que eu queria seguir era física, já desde o começo do ensino médio, etc. Prestei um monte de vestibulares, né? Eu estudei em escola pública, e você nunca sabe o que vai acontecer, em que universidade você vai conseguir passar. Então, na época em que ainda não existia, bem, existia Enem, mas era uma coisa muito diferente. Se não me engano, eu prestei o primeiro Enem. Se não foi o primeiro, foi o segundo Enem que foi feito no Brasil. Então, na época, isso só contava um acréscimo na nota de ingresso das universidades. Então, eu prestei 5 vestibulares, uma época horrível da minha vida, em que basicamente você tem que ficar prestando um vestibular atrás do outro. Cursei, né, o curso do bacharelado em física, sempre tive uma inclinação matemática, então, já no comecinho da graduação, talvez eu mencionar como acho, que todo bom estudante de física, a gente entra meio fascinado com algumas áreas que talvez sejam aí mais bem divulgadas, ou que sejam mais bonitas no sentido inclusive visual, né? Então eu entrei na física querendo fazer cosmologia, porque, poxa, você olha para aquelas... Bem, você assiste Cosmos e aí você vê aquelas fotos, né, de
astronomia, enfim, escuta né, coisas de relatividade, parece, né? Você lê os livros do Hawking, e aí você fica fascinado por cosmologia e fala, poxa, quero fazer isso. E aí eu entrei na física e descobri que, na verdade, o que eu gostava mesmo e que eu tinha mais talento para fazer era uma coisa mais matemática. Então, já no começo da graduação, eu comecei a tomar um rumo mais de fazer iniciação científica em matemática pura, começar a pegar mais e mais cursos da matemática, mas é sempre uma questão, eu acho que é uma junção ali de encontrar a combinação convexa correta do seu interesse com a sua habilidade, né? Então, você tem que descobrir o jeito que você né, consegue manejar a sua vida de tal maneira que você consegue colocar aquilo para qual você tem certa habilidade e que você faz bem, junto com aquilo que você gosta de fazer, né, para maximizar ali a eficiência. Então eu descobri que eu gostava e que eu era melhor em matemática do que na abordagem dos físicos para muitos problemas da física teórica. Então eu comecei a fazer mais e mais cursos da matemática, depois acabei fazendo um mestrado em matemática pura, mas sempre tendo algum interesse em física subjacente, né? Então, a minha iniciação foi em teoria de operadores, análise funcional, um mestrado, a mesma coisa, e eu comecei a estudar essas coisas porque eu gostaria de entender, na época eu queria entender quântica melhor, e achava que aquele tratamento físico estava um pouco aquém do que a minha personalidade matemática gostaria de ter. Então, você começa a buscar por si só o que é necessário. E aí, depois, no doutorado, eu falei, não, agora eu já tive bastante de matemática pura, eu gosto da física, quero voltar para a física, fiz o doutorado em física, já muito matemático, então muitos colegas vão dizer que não têm nem certeza se o meu doutorado é em física mesmo, ou se só foi no Instituto de Física. Aí eu fiz um doutorado, um pós-doutorado rápido no IFUSP, basicamente porque não consegui bolsa. Me, enfim, me tornei, passei um ano como professor substituto na UFSCar. Teve a pandemia, e aí, bem, é um ano que ninguém sabe exatamente o que aconteceu com aquele um ano. E depois, dentro dessa situação da pandemia, eu consegui uma vaga de pós-doc na Alemanha, na universidade, na Friedrich Alexander Universität, em Erlangen-Nuremberg. E desde então eu estou aqui. Então, já setembro este ano eu completo 4 anos e passei, mais ou menos no meio do ano passado, num concurso de Física e Matemática do Instituto de Física, quando me tornei professor dessa grande instituição brasileira. Eu já falei demais, acho que foi uma introdução não tão introdutória, já bem detalhada, então eu passo a palavra aí para o próximo participante aí da mesa. Excelente, excelente. Bem-vindo ao Instituto, professor Ricardo. Bem-vindo de volta, né? Só antes, para a gente não Tem uma perder, pergunta. tem É, uma é. dúvida no chat para o Ricardo, do Eric, perguntando se ele pode contar um pouco de como ele conseguiu essa bolsa na Alemanha. Posso. Sempre, essas histórias sempre são curiosas porque elas nunca seguem um caminho linear natural, né? A resposta curta e falsa seria: ah, não, eu vi lá uma chamada, me candidatei, ganhei e vim para cá. Não, não foi isso que aconteceu. Na época da pandemia, eu estava me candidatando a uma bolsa FAPESP com de sanduíche. Então, era um doutorado de sanduíche no Brasil com o professor que virou meu supervisor. E ele, na época, estava em Cardiff. Então, ele era professor de uma posição permanente em Cardiff. Enfim, a coisa não deu muito certo, a gente não conseguiu fazer submeter esse projeto. E no meio tempo, com todos os problemas, pandemia e pessoal, etc., eu falei, ok, vou para uma carreira na indústria. Eu comecei a trabalhar na indústria, passei num concurso para professor substituto no IME, USP também, e aí eu tinha ali 2 cargos temporários, quer dizer, um deles era permanente, né, esse da indústria, um contrato indeterminado, mas na USP por um ano. E aí, no meio do caminho, esse professor, que era supervisor em Cardiff, conseguiu uma posição como professor na Alemanha.
E como a gente já tinha um projeto junto, ele escreveu e falou: Olha, eu tenho estou indo para lá e junto com a minha posição eu negociei para ter um pós-doc. Se você quiser, você pode ir comigo. Então foi completamente é, é, não planejado, né? Na verdade, o plano era uma bolsa sanduíche com Cardiff, nada a ver com a Alemanha, mas por conta dessa situação em que ele trocou de posição e conseguiu uma vaga como professor aqui, negociou uma vaga de pós-doc, eu acabei conseguindo essa vaga. Mas eu até compartilhei recentemente, vale a pena dar uma olhada, São Paulo especialmente, mas o Brasil tem conexões com a Alemanha, existe uma parceria entre a FAPESP, a CAPES e uma instituição alemã que chama DAAD, né, só a sigla, para intercâmbios e projetos em parceria entre o Brasil, enfim, são vários níveis. O Brasil, o estado de São Paulo, né, via FAPESP, e a Alemanha. E eles têm chamadas regulares de bolsas de mestrado, doutorado, pós-doutorado, visitante, sanduíche, etc. Então, vale sempre a pena dar uma olhada. Na Alemanha, o mais natural, o mais comum para conseguir bolsa é que o estudante entre em contato com o supervisor que ele pretende e se candidate a uma bolsa de uma agência de fomento. A mais comum chama DFG, eu não lembro exatamente o que significa, Deutsche Forschung, eu posso procurar o site. Gesellschaft, Exatamente, Sociedade de Pesquisa. exatamente. Que é a agência de fomento mais comum para as bolsas da Alemanha, mas, enfim, uma coisa que, né, que o estudante interessado em fazer um mestrado, um doutorado mais natural é entrar em contato diretamente com a pessoa que quer ou que pretende que seja o supervisor para fazer uma candidatura para uma dessas agências de fomento e, enfim, se der tudo certo, muito provavelmente você consegue. Mas chama atenção para essas parcerias entre o Brasil e a Alemanha, que eu acho que são talvez um caminho mais fácil, mais rápido, no sentido de que, enfim, são específicas para estudantes brasileiros, e uma vez que você já tem essa oportunidade de fazer uma visita, mesmo que por um tempo mais curto, você passa a ser mais conhecido pelas pessoas daquela instituição e isso aumenta as suas chances de conseguir continuar ou conseguir outra vaga. Bom, Deixa eu completar uma coisinha aqui rapidinho. É só que esse programa que o Ricardo falou sobre, nós tivemos um colega aqui no Instituto de Física que no doutorado ele também fez um tempo de doutorado sanduíche, né? O Ivan, né? Que o Ricardo conhece bem. Ele ingressou aqui como um estudante de doutorado aqui no Instituto de Física da USP e aí ele conseguiu uma bolsa por esse programa que o Ricardo mencionou, o DAAD, e ele passou aí um bom tempo aí na Alemanha, né? Fez o doutorado sanduíche, né? E ainda ficou um pouquinho mais de tempo, né? Para um pós-doc curto. Então não é só no momento de pós-doc assim que tem essas oportunidades por esse programa, dá para olhar ainda na pós-graduação, tanto no mestrado quanto no doutorado. Então, eu coloquei o nome aí no chat, aí você pode dar uma pesquisada aí para encontrar mais informações. Aí. Ricardo incluiu mais links aí. Então, incluindo para os saber. E links. Perdão, Rafael. Incluir os links das coisas que eu mencionei, né? Esses programas junto da FAPESP com a CAPES, que eles está escrito no site que em 2025 serão abertas novas chamadas. E existe uma colaboração entre São Paulo e a Bavária também, chama BILAT, na verdade, são a Bavária e a América Latina, que também tem várias opções de tentativas de aproximar o Brasil da Alemanha, ou América Latina da Alemanha. Bom, então, quem tiver alguma dúvida pode abrir o microfone eventualmente, ou então colocar no chat, mas a gente pode mover então para o Felipe. Enfim, o Felipe pode falar um pouco da trajetória dele, da carreira dele, dizer o quanto iniciação científica foi algo importante, o quanto impactou, enfim. Fica à vontade, Felipe. Ah, beleza, é bom. Primeiramente, né,
Boa tarde para todo mundo. Valeu aí pelo convite. Apesar de o tempo vai passando e tem um punhado de coisa que a gente que vai aparecendo, né? Oportunidade que vai aparecendo, ou algumas coisas meio do caminho, que a gente às vezes fica pensa que às vezes a gente acha engraçado falando, pô, mas aconteceram algumas coisas meio aleatórias, às vezes a gente não faz completamente, né? Às vezes a gente não olha completamente a nossa trajetória para ver que de fato assim as coisas que a gente acaba fazendo hoje acabam sendo bem reflexos das opções que a gente foi fazendo, né? Mas só para poder contextualizar um tiquinho, assim, desde lá de trás, pelo menos quando eu entrei, sempre na física, é engraçado que eu sempre, assim, estive um pouco no meio do caminho para um punhado de coisa, né? Então, por exemplo, eu quando entrei na física, eu estava bem, era bem evidente para mim que eu queria fazer física mesmo, né? Eu tinha muita vontade de ser professor, na verdade, mas então, assim, mas acabei seguindo, né, a questão do bacharelado, mais por uma questão de eu poder estudar os assuntos que eu tinha interesse, né, porque até então, porque na época que eu fui escolher para fazer física, eu estava bem na dúvida se eu ia fazer física ou matemática, e aí, né, uma das coisas que acabou me pegando mais para física foram as disciplinas depois que eu iria acabar vendo, né, e tudo, e se eu seguisse para licenciatura, algumas das disciplinas que me pegaram muito na física eu acabaria não vendo, então eu falei, vou seguir pelo menos na física, né? E desde o iniciozinho eu já tinha uma ideia de que eu queria ir para a parte da física teórica e que provavelmente eu queria ir para uma parte um pouco mais matemática. E era engraçado porque no meio do caminho eu percebi que eu estou no meio do caminho, que às vezes não agrada nem um lado nem outro. Né? Depois eu acabar percebendo que eu sempre tive uma pegada mais matemática do que um contexto padrão de física teórica, mas muito menos matemático do que um contexto de física matemática. Então fica naquele meio do caminho que todo mundo acaba vendo algum defeito, né, intermediário. Mas, enfim, eu sempre tive uma pegada muito forte para a docência, especificamente. Então, assim, eu demorei, inclusive, um pouco a pegar a iniciação científica, né? Eu fui pegar só na segunda metade do curso, né? Porque eu acabei fazendo uma escolha muito clara, pelo menos, de que eu queria focar na primeira metade, né, do curso, que eu ainda estaria vendo as matérias básicas e tudo, para poder focar uma parte para a docência, né? Eu sabia, assim, levando em conta os assuntos que eu tinha interesse, né, que eram assuntos que tinham uma pegada mais para a física fundamental, eu sabia que, assim, eu não ia conseguir muita iniciação científica no início do curso. E aí, né, aí por conta disso, eu acabei focando bastante em pegar coisa de docência e fui deixar para fazer iniciação científica de fato, né, indo para uma linha de teoria clássica de campos e tudo, mais para o final da graduação. Inclusive, esse tipo de escolha para mim foi algo muito positivo, porque, assim, para mim, grande parte do aprendizado que eu tive na física, eu devo muito mais, na verdade, à minha parte, assim, né, na questão de concepção, né, assim, de aprendizado das coisas da física. Para mim, essa parte toda, muito vinculada à docência, sempre me ajudou muito a consolidar os assuntos como um todo. Então, para mim, foi muito positivo também esse tipo de escolha. Né? E também, assim, eu acabava estudando muito mais com vontade de ensinar alguma pessoa do que necessariamente para eu poder trabalhar com as coisas de fato, né? Aí, beleza, acabei, né, depois, tô com o meu orientador, né, desde a época da graduação, né, aí acabei direcionando, primeiro fui trabalhando com parte teoria clássica de campos, para depois, no mestrado, no Buracos Negros, e agora, né, no doutorado, terminando, tudo dando certo no finalzinho desse ano, né, com a parte de gravitação quântica de laços. E aí, uma das coisas, pelo menos para mim, né, que para mim foi muito marcante, né, claro, é que, assim, desde que eu estava no início da graduação, eu sempre gostava muito das coisas da física, sempre gostava muito de vídeo de conteúdo, de divulgação científica como um todo, mas assim como eu sempre achava que eu estava no meio do caminho, né, da parte matemática, né, de que eu não era nem muito matemático para ser um físico matemático, nem pouco matemático para a parte da física teórica, para a parte de divulgação científica, eu sentia algo mais ou menos nessa mesma linha. Eu sentia que, assim, eu gostava de coisa de divulgação científica, só que eu gostava das coisas num caráter mais técnico do que normalmente o que eu encontrava. E normalmente quando eu procurava alguma coisa mais técnica, era extremamente mais técnico. Então comecei a ver, na verdade, que tipo assim, tinha um punhado de coisa relacionada a preferências minhas que eu não encontrava à medida que eu estava na graduação para poder consumir. E aí eu sempre tive a vontade, né, pelo menos, né, sempre fui de conversar pra caramba, sempre fui muito de falar, né, e já gostava de dar aula. Aí eu comecei a planejar, na verdade, né, desde, né, do início da graduação, algum momento que eu iria fazer algum canal da forma que eu gostaria de ter visto os conteúdos, né? Então, tudo que me agradava eu não encontrava, eu ficava pensando que, eventualmente, né, eu vou aprender mais coisas que eu, né, gostaria de saber neste momento, mas que eu ainda não sei, porque eu vou aprendendo com o passar dos anos. E eu vou fazer vídeo a respeito disso, porque provavelmente vai ter mais gente que vai gostar dos assuntos, assim como eu gosto também, né? E aí sempre fui adiando fazer as coisas do canal,
porque eu tinha vergonha e também eu sempre achava que eu não sabia o suficiente, né? Nesse ponto, o meio acadêmico é muito bom, né? Para passar a percepção de que a gente é uma anta, sempre, né? Porque a gente sempre tem contato com pessoas muito mais que produzem mais do que a gente, que sabem mais do que a gente. Então, o meio acadêmico, em muitos momentos, né, acaba deixando a gente com uma sensação de que a gente sabe menos do que realmente sabe. E aí, nesse ponto, para mim, a docência sempre foi muito positiva, né? Porque quando você dá aula, você às vezes lembra que você sabe de algumas coisas que você não lembrava que sabia. Então, é um momento muito positivo que você realmente fica ali sempre revendo, na verdade, as coisas que você realmente sabe e é muito positivo. Para mim, sempre foi muito bom, né? E, enfim, acabei seguindo, né? Sempre adiando fazer o canal. E aí chegou no meio da pandemia, e aí começou a pandemia, né? Chegou um momento que para mim foi muito propício para poder começar a fazer alguns vídeos, né? Que eu tinha interesse, porque a maior dificuldade que eu tinha era a questão da vergonha, né? De fazer algum vídeo, passar alguma pessoa no departamento no dia seguinte e falar, Felipe, eu vi seu vídeo, para mim já era o suficiente para ficar com vergonha, não quero olhar para a pessoa, ficar, nossa, assim, para mim sempre foi muito pesado. E aí eu pensava, pô, agora que tá na pandemia, se alguém falar que viu meu vídeo, não, vai mandar mensagem no WhatsApp. Aí é ótimo, a vergonha é muito menor, é muito tranquilo, né? Eu não vou precisar olhar no olho da pessoa. Aí eu comecei a fazer os vídeos, né? Primeiro, eu comecei fazendo muito num tom de só de divulgação científica mesmo, né? Então eu fazia vídeos da forma que me agradavam, que eram aqueles vídeos que muita gente, na verdade, acaba não gostando, que são daqueles vídeos que você fica falando por 20, 30 minutos sem muita edição, só você trocando ideia. Porque para mim uma coisa que sempre me pegou muito dos vídeos era sentir que eu estava trocando ideia com a pessoa. Então eu gostava desses vídeos entre aspas um pouco mais toscos, porque era um momento que eu poderia falar de um assunto que me interessava, e a pessoa que estivesse assistindo, provavelmente ela ia ter a impressão que é muito mais uma conversa do que necessariamente eu querendo ensinar para ela alguma coisa. E isso foi uma coisa que sempre pegou muito para mim, que era sempre aprendizado mais horizontal, né? Isso, inclusive, era até por conta disso que eu acho que muitas vezes o meio acadêmico acaba deixando, às vezes, a gente com a impressão de que a gente é mais anta, né? Porque, eu não sei, eu acho que, tipo assim, é óbvio que sempre existe uma questão de hierarquia, mas eu acho que a gente não horizontaliza muito, né, a passagem do aprendizado no meio acadêmico. E eu sempre achei que isso era uma coisa que ajudava muito na percepção de que a gente é menos capaz do que de fato é. E aí eu sempre fazia os vídeos de uma forma mais horizontal por conta disso, fui atraindo um público. E eu já tinha muita vontade, né, pelo fato de eu sempre gostar de dar aula, de fazer vídeo de curso também. E eu sabia que para eu começar a dar aula numa universidade ia demorar muito tempo, né, que eu tinha que cumprir ainda muito chão. Eu falei, bom, se eu tenho meu canal, né, para eu começar a fazer vídeo para o meu canal, gravar aula para o meu canal, basta eu querer, porque o canal é meu, né? Não tem que fazer concurso para dar aula no meu canal, nem nada, então, né, vamos fazendo uma coisa do jeito que segue. E aí eu comecei a fazer os vídeos todos, muito voltados com a forma como eu gostaria de ter visto, né, com os assuntos que eu, né, gostaria de trabalhar e tudo, coisas que me agradavam. E eu sempre fui fazendo muito tendo a impressão de que a coisa não iria escalar muito, porque o nicho da física, né, que eu estava atingindo, né, é um nicho muito específico, né? Só que a questão é que a gente tem muito pouca coisa. E aí, de forma muito engraçada, o tempo foi passando e eu fui vendo que, assim, o canal que antes era uma coisa muito como hobby, né? E ela acabou escalando para um contexto que acabou sendo principalmente hoje. Hoje eu já não tenho mais bolsa, né? Mês passado foi meu último mês de bolsa. Então, eu de fato agora cheguei no momento de que, profissionalmente falando, né, o canal acaba sendo a minha ocupação, né, ao final agora do doutorado, né? E assim, meu sustento, uma coisa que para mim era antes muito só uma questão de hobby, que provavelmente não daria certo, acabou virando hoje uma ocupação de fato, né? E assim, para mim, pelo menos, extremamente positivo, né? Eu sempre tive aquela coisa muito forte, pelo menos para mim no meio acadêmico, que era tipo assim, pô, será que eu consigo atingir mais pessoas e tudo? Então o canal nesse ponto foi muito positivo, né? E, enfim, e de forma engraçada, eu comecei a estruturar um pouco mais o canal, porque eu sabia que eu ia terminar o doutorado sem bolsa, por conta de uns atrasos que tiveram no início do meu doutorado, que tudo deu errado, né? Tudo para mim que deu certo na graduação e no mestrado, deu tudo cagado no início do doutorado. Eu troquei de projeto, não, deu tudo errado. Eu fui para o meu terceiro projeto, eu fiquei quase um ano, eu fiquei 1 ano e 9 meses, sem, assim, indo e vindo até decidir a coisa que realmente culminou, né, no doutorado, que foi gravação de laço. E aí eu sabia que eu ia terminar o doutorado sem bolsa. Aí eu comecei a estruturar o canal por conta disso, né? Porque eu falei, é bom porque aí no final do doutorado eu não quero ter que ficar procurando emprego para continuar pagando boleto e ainda tá no momento de fazer a tese e tudo. Então deixa eu começar a estruturar o canal para isso, né? Comecei a fazer resolução do exame unificado também e tudo.
E aí fui vendo que, felizmente, tem muita gente que acompanha, né? Então, assim, a coisa foi crescendo e tudo, e hoje, para mim, de forma engraçada, né? Eu lembro que no início eu até ficava um pouco com preconceito, inclusive, das opções que eu fui seguindo, porque eu ficava pensando, poxa, eu estou fazendo toda a trajetória, né? Graduação, mestrado, doutorado, estaria no momento ali para ir para um pós-doc, para poder continuar a trajetória acadêmica, e eu vou parar com tudo isso para, sei lá, virar youtuber, alguma coisa do tipo, né? Só que é engraçado, porque todas as opções que eu tive, né, ao longo do canal, que para mim fizeram ele dar certo, foram opções que só deram certo por conta da trajetória que eu segui, né? Então eu não consigo ver hoje o canal da forma que ele é estruturado e as coisas do jeito que eu faço, eu não consigo ver ele desse jeito se não fosse por toda a formação que eu tive, pelas opções que eu acabei seguindo, né? E assim, provavelmente se eu tivesse, né, desistido no meio do caminho ou feito alguma coisa diferente, né, na formação, com toda certeza o canal talvez não tivesse estruturado da forma como está hoje, né? Então, assim, para mim, hoje, quando eu vejo, né, de trás para frente, talvez a melhor escolha que eu fiz, né, no contexto como um todo, né, foi principalmente também ter feito canal, né, além de, claro, né, para mim, as duas coisas que, para mim, foram muito positivas, ter continuado com toda a formação na física, né, e principalmente agora, né, com o canal. Então, assim, e aí, né, ao final do doutorado, eu meio que já decidi para mim mesmo de que, né, eu gosto da parte acadêmica, gosto, mas eu sempre tive um sonho de ser o professor que pesquisa e não o pesquisador que dá aula. Então, por conta disso, assim, o meu foco muito forte sempre foi para docência. E aí, hoje eu vejo a oportunidade de terminar o doutorado e conseguir dar um foco muito grande para o canal, que é uma coisa, pelo menos, que eu acredito bastante, e que acabou sendo uma coisa completamente aleatória que surgiu na minha vida, né? Se você me perguntasse há 2 anos qual que era a minha perspectiva, eu nunca falaria uma coisa dessa. Então, assim, basicamente isso, acho que eu falei um punhado de coisa, né? Também não sei se eu desviei demais, mas, enfim, né? Não sei se tem alguma pergunta, se tem alguma coisa que poderia ter focado melhor, não sei. Acho excelente, excelente a sua contribuição. Teve até uma pessoa aqui que falou aqui no chat que você salvou ela em Física 3, então Ah, você tem seus fãs aí, a não, é bom chamada. saber. E só um comentário que é engraçado: a cada 9 pessoas, a cada 10 pessoas que me falam que acompanham o canal, 9 foi pelo curso de Física 3. É engraçado que o de Aí. Física 3, especificamente, tem um apelo enorme. Muito bem, muito bem. Mas vamos continuar aqui para todo mundo apresentar, falar um pouquinho aqui. Eu chamar o Gabriel Cozella aqui para poder falar um pouquinho sobre a trajetória dele também. Oh, maravilha. Primeiro, boa tarde, gente. Segundo, saudades, Ricardo. Quanto tempo que eu não te vi. Pois é, já há E, muito tempo. Foi um prazer em é, vê-lo também. e descrever rapidamente a trajetória. Eu me formei não em física, eu me formei em ciências moleculares ali em 2014 na USP. Depois eu segui o mestrado e o doutorado ali no IFT da Unesp. Me tornei mestre ali em 2016, me tornei doutor ali em 2020. Eu sempre estudei a parte de gravitação, então na minha iniciação científica eu trabalhei com modelos análogos de gravitação. No mestrado eu trabalhei com o problema da perda de informação em buracos negros. E no doutorado com teoria quântica de campos em espaços curvos, o efeito um. E no meu caso, o que aconteceu, assim, eu também entrei na física, pelo que o Ricardo comentou ali, muito os livros do Hawking, livros de divulgação, Cosmos. Minha ideia original era seguir com cosmologia, mas depois ali no meio da graduação acabei decidindo seguir uma coisa um pouco mais matemática ali, que me apetecia um pouco mais. E quando chegou em 2020 ali, estava finalizando o doutorado, estava naquela época de começar a procurar pós-doc e tudo mais, foi bem, como todo mundo mencionou, veio a pandemia. Acho que a pandemia foi um momento transformacional ali em vários sentidos para todo mundo. E no meu caso foi muito que o mundo se fechou, fazer pós-doc no exterior estava muito mais complexo, toda a questão de bolsas e tudo mais estava muito mais difícil. E acho que o Felipe mencionou ali, boleto para pagar. Então a gente tem a questão aqui de ir atrás e no meu caso eu acabei decidindo migrar e ir para o mercado privado. E ali em 2020 acabei entrando numa empresa de consultoria que depois foi absorvida pelo Grupo Boticário, que é onde eu estou até hoje. Hoje eu atuo ali como coordenador de um time de ciência de dados ali, atuando em toda a parte de personalização que o grupo trabalha. E acho que até comentar um pouco, né, sobre ponto interessante de você sair da academia, você reflete muito sobre
se valeu a pena toda a trajetória, se o tempo investido, ele de fato foi proveitoso, se teria sido melhor ir para o mercado ou não. E no meu caso, eu reflito assim, valeu bastante a pena. Inclusive, deixo essa mensagem assim para qualquer pessoa que estiver pensando ali, eventualmente de migrar ou não. Mas tem muitas habilidades que você adquire ali no meio acadêmico que são super úteis na indústria. Então, toda a questão de você saber tratar problemas complexos, de você aprender sozinho, de você pesquisar artigos, de você ser resiliente ali, em termos de ter uma ideia, ficar batendo a cabeça até as coisas saírem do outro lado. Então, tem muitos aprendizados ali que o doutorado e o curso de física como um todo eles acabam trazendo. Vou aproveitar para fazer um pequeno jabá. E eu escrevi sobre isso um bom tempo atrás, vou deixar o link aqui no chat, caso alguém se interesse sobre. Era justamente um artigo sobre integrar trajetórias, ali, integrar a trajetória acadêmica com a trajetória do mercado. E se tiverem perguntas ou qualquer ponto ali, fiquem super à vontade. Bom, eu acho que, primeiro de tudo, uma coisa que muita gente deve estar se perguntando, Gabriel, e que se estende para todos os outros também, que é bem diferente, né? Então, como que é o dia a dia de trabalho? Como é que foi esse shift logo no começo? Foi complexo. Se falar que foi fácil, não é verdade. Assim, acho que grandes diferenças que ocorrem na academia tem uma coisa muito valiosa, que é a liberdade de você tratar dos temas que mais te interessam. Então, você poder pesquisar ali coisas que você quer, tratar as ideias que você quer, etc. Na indústria, isso não é tão verdade. Você acaba estando dentro de um grupo, dentro de uma empresa, você tem toda a hierarquia, você tem os projetos, então você precisa se adaptar um pouco com relação a isso. A questão de prazos também é uma coisa que muda bastante. Você tem. Na academia, assim, se você passar 1 ano e meio, 2 anos tentando trabalhar num artigo, sim, pode ser ou não ser o ideal, mas é possível. Numa empresa, se você trabalhar 2 anos num projeto sem dar resultado, você está no olho da rua, assim, então não tem tantas opções. Essa é uma diferença também que foi bastante impactante. Tem coisas boas também, sem sombra de dúvida. A gente foca às vezes muito no lado negativo, mas, por exemplo, o crescimento de carreira que você tem na indústria, e ele tem um número muito maior de possibilidades, ali de você trabalhar em diversos temas, de você trabalhar em diversos tipos de projeto, crescer rápido, tanto em termos de carreira quanto em termos financeiros mesmo. Então, isso é bem positivo. Os problemas da indústria, eles têm um tipo de complexidade diferente. Digamos assim, na academia você tem uma complexidade muito grande verticalmente. Você pode pegar um assunto e estudar ele tão a fundo quanto você quiser. Na indústria você tem uma complexidade muito mais horizontal ali de como é que você faz as peças se encaixarem, como é que você faz, aplica coisas às vezes estão prontas, translada conceitos de um lugar para o outro. Então tem muitos problemas interessantes também. Os problemas que eu trabalhei ali desde que eu migrei não tiveram nada a ver com o que eu estudei no doutorado. Então, eu trabalhei muito com problemas de previsão de demanda, em abastecimento, otimização de rotas logísticas, e-commerce, recomendação, então muita coisa assim que eu confesso que eu nunca imaginei que eu trabalharia na minha vida e o doutorado acabou preparando, assim, então também foi bem interessante desse ponto de vista. Deixa eu só fazer uma última pergunta para o Gabriel, antes de a gente passa para o Gustavo. Só aproveitando o gancho aqui dessa discussão, eu lembro quando eu entrei na graduação em física, e não tem, assim, eu entrei em 2017, então não tem tanto tempo assim, não era tão comum, assim, eu diria, não sei se é porque eu estava numa bolha, ou porque eu não pensava nessa possibilidade, mas não era tão comum, assim, você ver empresas se contratando mais físicos, né? Pessoas que tinham graduação em física, ou tipo, mestrado, doutorado. Muitas vezes, quando você tinha alguns desses casos, eram pessoas que estavam trabalhando meio que um cargo que normalmente você esperaria de um
talvez da ciência da computação ou de engenharia trabalhando na empresa. Você acha que isso é uma visão realista? Você acha que essas coisas mudaram de alguns anos para cá, da pandemia para cá? Como que você acha que está esse cenário? Assim, você acha que está a profissão, o profissional físico, o profissional é um profissional atraente para o mercado hoje em dia, no mercado privado? Você mencionou, Gustavo, mas posso começar a responder depois passar assim. Eu acho que sim, que algumas coisas mudaram com certeza. Então, na época que eu finalizei o doutorado, estava bem no ápice da pandemia, então as empresas estavam correndo muito para habilitar os e-commerces, para estar tudo online. Tinha muito boom ali de ciência de dados, então era um momento bem propício para fazer essa migração. Eu dei bastante sorte também, eu não vou mentir, assim, que quem me contratou foi um outro físico, então todo o networking que a gente acaba criando ali na carreira, ele é muito útil, assim, porque você acaba explorando e quem já é da área conhece as capacidades que você eventualmente pode entregar ali, e é mais fácil do que você tentar provar do zero, digamos assim. Mas com certeza é um profissional atraente por vários motivos. Assim, primeiro, a graduação, mestrado, doutorado na área, eles vão te dar uma bagagem analítica muito forte. Então, você vai conseguir ali decompor problemas complexos, você vai conseguir aprender coisas sozinho, você vai conseguir enxergar ali qual que é o principal, qual que é o núcleo do problema, o que, que pode ser descartado, o que, que não pode, que é o que a gente faz no dia a dia, ali no trabalho. Então, esse é um ponto interessante. Toda a parte de programação, etc., você também vai estar mais do que capacitado para aprender ali com um profissional em física, sem sombra de dúvidas. Eu nunca trabalhei fortemente com programação e quando eu migrei eu aprendi ali muita coisa sozinho, então não vejo por que não. Acho que toda essa capacitação matemática também se traduz um pouco hoje no boom que a gente está tendo com IA generativo. Então, ali toda a parte de inteligência artificial generativa é uma coisa que as empresas estão procurando muito e profissionais ali com essa capacidade analítica com certeza vão ser fundamentais ali na transição que as empresas têm feito. No geral, é um mercado hoje mais difícil do que era na época que eu entrei, por vários motivos ali, tanto pelo fato de a gente ter saído da pandemia, quanto pelo fato ali das taxas de juros estarem muito mais altas, então o pessoal já não está mais numa expansão muito forte das empresas como um todo, não tem mais tanta startup, mudou alguma coisa, mas é um mercado no qual o profissional de física ainda consegue se inserir, sem sombra de dúvidas. Bom, perfeito. Obrigado, Gabriel. A gente vai passar para o Gustavo, então, e depois a gente faz o caminho contrário. Mas, bom, já de cara para o Gustavo, bom, falar como tu decidiu tua área de atuação, como foi o processo de ser, enfim, mais ou menos o que todo mundo vem dizendo. Beleza. Bom, em primeiro lugar, boa tarde para todo mundo. Muito obrigado pelo convite aí. Então, eu venho do interior de Minas Gerais. A minha trajetória começou lá em 2014, quando eu entrei na USP. Não era igual o Ricardo, mas eu também fiz 5 vestibulares. Ainda não tinha tanta abrangência no Enem, então eu fiz vários vestibulares físicos ainda. A USP não aceitava ainda o Enem diretamente. E é, estando no interior, em 2014, pode talvez não seja muito nem familiar para algumas pessoas no chat, mas não tinha tanto acesso à informação que a gente tinha hoje, assim. Igual o Felipe falou, essas coisas de, principalmente nível mais avançado, era muito difícil de achar. Então, eu não tinha acesso a livros de universidade, eu realmente estudava com o material do colégio e era isso. Não tinha muito contato com física avançada e até o conteúdo de divulgação era muito restrito ao History Channel. Não sei se o pessoal ainda assiste essas coisas hoje em dia, mas tinha tipo documentários de quântica no History Channel e era tipo o ápice de divulgação científica que eu tinha conhecimento na época, né? Então, quando eu li esses livros que o Ricardo narrou também, diferentemente do negócio de achar bonito, eu achava bonito naturalmente, mas eu não conseguia entender como que uma pessoa sentada num quarto conseguia
fazer teorias de como é que as coisas funcionam. E isso me deixava muito intrigado e foi o meu maior propulsor para fazer física, né? E eu não sabia o que era um físico, como um físico trabalhava, né? Não tinha um professor meu que era realmente físico, né? Todos os meus professores eram engenheiros ou até outros profissionais dando aula de matemática e física. E acabou que eu escolhi fazer física numa eventualidade também, porque, por sorte, um dia eu achei um panfleto da Universidade da USP de São Carlos no balcão da escola e mandei um e-mail para eles, porque era um projeto de divulgação, e eles... Era tipo, mande um e-mail, a gente vai encaminhar para um profissional e ele vai responder qualquer pergunta sua. Aí eu coletei todas as minhas dúvidas de física e mandei para esse cara, e realmente ele me respondeu, foi super solícito, e me arrumou uma oportunidade para visitar a USP de São Carlos e conhecer o campus e passar uma semana, né, vendo física a nível universitário. Foi um evento que na época era um evento dedicado para as maiores cabeças do país, então eu passei uma semana com a galera que ganhava medalha de ouro na IFO e eu que ia fazer a Olimpíada de Física e Matemática para ganhar ponto no final do bimestre, sabe? Então, foi um choque de realidade muito grande, porque honestamente, na bolha que eu vivia, era completamente surreal alguém ir bem numa Olimpíada científica. Tipo, eu realmente naquela época acreditava que isso era uma questão de sorte mais do que preparo. Parece ingenuidade e é mesmo, mas era tipo o nível de maturidade que eu tinha nessa época. Mas essa semana eu vi também que a diferença entre eu e aquelas pessoas era literalmente preparo e acesso. E aí eu falei, pô, achei muito massa ficar aqui nessa semana fazendo um curso de física, né? Introdutório, mas muito legal. E optei por cursar física, né? Ao invés de engenharia, que era a minha segunda opção. E acabei entrando no curso com uma base muito fraca em física mesmo, e uma base mais ou menos em matemática ali, dava para arranhar algumas coisas, né? Tipo, não foi a pior dos mundos, mas tive que correr atrás de muita coisa no primeiro semestre. E outra coisa que eu também tinha em mente no início era que eu não queria entrar com uma cabeça fechada para uma área em específico. Eu queria realmente explorar agora que eu tenho acesso, né? A USP me deu acesso à biblioteca do IFUSP, era fantástica, é fantástica ainda, né? Mas está sob reforma, não sei que pé que está ainda, mas era fantástica, né? Você agora vê os professores ali, todo mundo ao seu redor é físico, está trabalhando, você tem as salas lá, você pode passar, perguntar o que as pessoas estão fazendo. Dentro da biblioteca eu adorava ficar andando e ver artigo aleatório, assim, ficar pegando livros aleatórios para explorar coisas. E aí a minha trajetória no início, assim, eu não tinha uma área bem definida. Eu falei, eu vou aprender física do zero durante o curso, e foi o que eu fiz. Então eu comecei no primeiro semestre atirando para todo lado mesmo. Eu fiz várias ICs informais, porque eu não queria. Tudo que eu fiz de bolsa foi mais monitoria e outras atividades extracurriculares do que monitorias, porque eu não queria. Desculpa, do que iniciação científica. Eu não queria assinar um documento, né, uma burocracia de bolsa e ficar preso a um grupo, sendo que eu ainda estava querendo explorar áreas, né? Então, assim, se eu estava num projeto meio boca a boca e eu deixava claro para o professor e em algum momento eu não queria mais, eu informava e saía, não precisava ficar ainda fazendo coisas que eu não queria, dependendo da bolsa ali, né, por conta de contrato. Então eu fiz a minha graduação inteira praticamente em grupos de estudo e iniciações científicas no boca a boca. E eu comecei com o pessoal de física experimental, passei depois por mecânica e estatística, falei com o pessoal de física de partículas experimental depois, e aí eu vi, enquanto eu estava com o pessoal de experimental, que eu queria algo mais teórico, né? Aprender um pouco mais da teoria do que eu estava vendo ali na parte experimental, onde que eu comecei a trabalhar com a minha orientadora, né? E, de novo, num grupo de estudos, e no fim das contas eu acabei caindo em partículas, né? E em especial em física de neutrinos. E eu entrei no mestrado foi no mestrado que eu estudei neutrinos mesmo. Então eu acabei entrando nessa área. Foi assim, uma coisa que foi sendo levado, não foi realmente algo intencional. Foi eu acho que assim, em termos de tópicos, eu me via feliz em vários contextos. Eu não tinha um problema de o que eu quero fazer, mas eu escolhi pelos grupos que eu iria trabalhar melhor naquela época. Então eu acabei escolhendo pela minha orientadora e não exatamente pelo tópico em si. Eu sabia que com ela eu gostaria de trabalhar em qualquer coisa, e foi por isso que eu tomei essa decisão. E aí eu fiz o meu mestrado focado em neutrinos dentro do contexto, né, fazendo análise de dados para um experimento no Polo Sul, que é o IceCube.
E aí, meu mestrado foi o mestrado que foi afetado pela pandemia, né? Então, eu fiz a minha defesa online, foi o segundo ano do mestrado todo online, aquele negócio super, assim, você fala, ah, parabéns, você foi aprovado, desliga a reunião, fecha, você tá no seu quarto, super estranho, sabe? E entrei no doutorado. Eu nunca tive também, assim, de certa forma, um planejamento de carreira pensando. Eu acho que assim, a graduação, para mim, já era um desafio. Eu não sabia se eu ia terminar. Então, eu não pensava exatamente, eu tenho que fazer mestrado, tenho que fazer doutorado. E no meio da graduação, minha visão sobre o meio acadêmico mudou muito. Eu tive oscilações do tipo, eu não, eu quero formar em física, mas não quero necessariamente continuar no meio acadêmico, para depois de fazer os cursos mais avançados, falar, não, eu quero fazer pesquisa mesmo. E eu só decidi fazer mestrado no meu último semestre de graduação, e eu só decidi que eu ia fazer o doutorado no final do mestrado, porque eu acredito que assim, as trajetórias são longas o suficiente para a sua cabeça mudar muito, para a quantidade de coisas que você está pensando mudar também, para os seus interesses mudarem, tanto de pesquisa quanto de coisas que você quer atuar. Então eu decidi no final do mestrado que eu ia continuar no doutorado, e no final do doutorado que eu ia aplicar para pós-doc, e felizmente eu consegui uma vaga de pós-doc, então se tudo der certo eu vou defender mês que vem, e em setembro eu estou indo para os Estados Unidos, se tudo der certo também. É, e foi mais ou menos isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante que tinha que falar. Acho que não. Se eu lembrar de uma outra coisa, eu comento. Mas essa foi a ideia. Então foi meio que assim, uma mistura de ir descobrindo no meio o que eu gostaria de fazer. Ah, lembrei o que eu gostaria de falar que é relacionado com o que o Rafael falou. Na época que eu entrei na USP, tinha diversas, todo semestre tinha recrutamento, né? O Itaú, o Bradesco, diversas vezes foram fazer palestras lá para estagiários, para pegar estagiários ainda na graduação. Então, pelo menos enquanto eu estava na minha graduação, tinha bastante empresa indo na USP fazer palestra para chamar as pessoas para trabalhar lá. Eu tenho 3 colegas que, inclusive, entraram como estagiários e estão trabalhando no banco até hoje, desde a graduação. Bom, de novo, quem tiver dúvida pode ir colocando no chat, mas eu vou fazer umas perguntas então e se estende para todo mundo quando Só, passar a palavra. só Rafael? antes, só antes dessa falar, gente, porque eu vou ter que dar uma saída, eu vou ter que sair agora, porque daqui a pouco eu tenho que dar o curso na escola. E só queria primeiro chamar um tempinho para poder agradecer vocês aí, principalmente o Felipe, Gustavo e Ricardo, que eu já conhecia. Obrigado, gente, valeu. Gabriel, foi um prazerão te conhecer. Muito obrigado pelas respostas que você teve. E certamente eu gostaria de continuar participando aqui. É bom que esse negócio está sendo gravado, e aí eu vou assistir mais depois. Mas valeu aí, pessoal. Tipo, muito obrigado mesmo. Falou. Mas, bom, continuando então. É, Como é que foi para vocês, para dificuldades no começo do curso, se vocês tiveram dificuldades no começo do curso? Qual é a importância de falar inglês, por exemplo? A gente tem o exemplo do Ricardo que se estende para alemão também, mas como foi o processo de conseguir mandar e-mail para o professor? Bom, Eu começo agora? começa de Tá, ti e a gente faz perfeito. a roda ao Tá. contrário. Bom, então, iniciação científica para mim, eu também nunca tive muito esse negócio de, assim, no geral as pessoas quando entram ficam muito aflitas com professores. Eu não sei se é porque eu vim do interior e não estava muito acreditando que eu ia conseguir algo, mas quando algum professor era grosso, ou falava alguma coisa meio desnecessária, eu não levava aquilo pro pessoal, porque eu ficava tipo, pô, cara, 3 meses atrás eu estava no interior de Minas Gerais, nem conhecia esse cara, agora essa pessoa tá falando isso e tá achando que vai decidir minha vida. Então eu não tinha muito, eu não ligava muito para patada, para essas coisas, então eu realmente ia na sala de todos os professores e ia perguntando as coisas, perguntando se eu podia trabalhar, perguntando quando eu tinha interesse, pedia alguns artigos, ia começando umas relações bem orgânicas assim, e ia, né? E eu acho que quando você vai na sala de alguém e a pessoa não te trata bem também, ou você já vê algum empecilho na relação, já é um aviso, já é um aprendizado também para longo prazo, né? Porque se você vai trabalhar num esforço colaborativo com alguém, é importante que as duas partes estejam numa relação de confiança ali e em sinergia, né? Então, dessa forma também, os aprendizados de escutar coisas desagradáveis no meio do caminho para mim também já era um aviso. Então, durante a graduação foi meio que isso que eu fui fazendo. Sobre inglês, eu fiz cursos básicos de inglês durante a minha adolescência
E no meio da graduação, pelo menos no meu caso, eu acho que aqui todo mundo é mais ou menos assim, os livros acabam ficando 100% em inglês. Então, você não tem muita alternativa, né, no meio da graduação para frente, a não ser consumir materiais em inglês. E dessa forma, voltei, né, a praticar leitura em inglês. Conforme eu fui passando para o mestrado, eu comecei a participar das reuniões de grupo, comecei a ter colaboradores ali no departamento, né, os pós-docs que estavam no departamento que não falam português. Então eu comecei a me expor falando num ambiente mais controlado também, né? Porque as pessoas, assim, não é como se, tipo, eu chegasse no pós-doc, errasse uma conjugação de verbo, ele falasse, sai daqui, não fala mais comigo, sabe? Então tem um relacionamento orgânico ali, você tem um ambiente agora que você pode praticar e as pessoas têm sotaque, erram também, e você começa a participar dessas atividades onde você tem uma exposição bem menos dramática, assim, né? Tipo um journal club, onde que ninguém ali tá para julgar os outros. Você começa a se expor nesses contextos e vai aos poucos criando uma prática frequente, né? Volta a introduzir a língua no seu dia a dia. E aí, para escrita, eu comecei a fazer tudo do meu dia a dia em inglês, então minha agenda, tudo que eu ia fazer de notas de aula, notas de resumo, eu comecei a fazer em inglês e me propus a escrever a tese de mestrado, né, a dissertação de mestrado em inglês também, para voltar a praticar. E foi meio que, tipo, dessa forma que eu fui gradualmente colocando o inglês de volta na minha vida. E no meu caso, eu não gosto de estudar línguas, eu tenho uma dificuldade enorme de ficar estudando só por estudar. Então eu preciso estar com uma prática ativa e constante ali. Então a necessidade, nesse caso da graduação para frente, eu começar a pôr isso no meu dia a dia foi o que me fez voltar a praticar, né? E aí eu fiz o teste realmente de ir para o Fermilab, eu passei um ano no Fermilab com uma das bolsas que foi comentada aqui anteriormente, que é a bolsa de estágio de pesquisa no exterior da FAPESP, né? Igual o Nathan falou, no mestrado são 6 meses, no doutorado um ano. Eu fiquei um ano no Fermilab, e aí eu testei mesmo o meu inglês lá, e aí é engraçado porque o Fermilab é localizado no subúrbio dos Estados Unidos, e dentro do Fermilab, falando de física, eu era extremamente fluente, entendia todo mundo, mas no subúrbio eram bem mais difíceis. Porque o pessoal usa muita gíria, usa muitas palavras particulares, então eu tive novamente um nível assim para entender certo vocabulário mesmo, até pronúncia, mas não foi nada que foi assim impeditivo assim. Não, você, às vezes só pega umas situações onde uma pessoa fala uma expressão que você não entende, que é local, igual a gente aqui. Imagina quem aprende a falar o português correto e chega aqui no interior de Minas Gerais, alguém falando uai, trem, bom, e é tipo isso, sabe? Então, foi algo meio que surgiu de uma necessidade e a prática frequente me fez colocar isso de volta no meu dia a dia e, de certa forma, criar essa necessidade de voltar a praticar. Então, foi usando a física que eu tornei o inglês algo instrumental, assim. Bom, a gente pode passar para o Gabriel e aí a gente vai voltando depois, agora. Maravilha. Acho que o Gustavo já disse tudo, só vou dar uma outra perspectiva assim, sobre essa parte de inglês. Olhando do ponto de vista do mercado, o inglês te coloca numa vantagem clara, assim, se a gente pensa na população brasileira como um todo, quantidade de pessoas que falam inglês versus que não falam. Então, dado, às vezes a gente fica um pouco, no contexto acadêmico, deste ponto de vista, um pouco uma bolha, porque todo mundo acaba sendo obrigado a falar inglês pela evolução da carreira como um todo, especialmente ali para atuar internacionalmente, em conferências, etc, etc. Mas no mercado como um todo isso não é verdade. Então o inglês te coloca numa posição de vantagem muito boa, tanto para aprender coisas, porque você tem acesso a muito mais materiais, quanto para explorar oportunidades de trabalhar no exterior, explorar oportunidades, às vezes, de fazer uma viagem internacional pela empresa, etc, etc. Então, só tem vantagens, assim, vai dar um pouco de trabalho, mas só tem vantagens e os frutos que você colhe são muito proveitosos. Sobre como foi no começo e procurar IC, eu estou ouvindo o Gustavo falar ali, né, sobre a interação, se a primeira interação não é tão boa e tal. Vou contar uma história de como foi a minha interação ali procurando IC. Que quando eu fui procurar IC, eu comecei assistindo o Paulo Leal Ferreira, que era um congresso ali que o IFT tem formado pelos alunos. E eu vi um dos professores lá, o Jorge Matzes, e me interessei muito pela área dele. Aí eu fui falar com ele e tal, e aí depois eu fui procurá-lo para pedir iniciação mesmo. E eu lembro até hoje, a primeira coisa que ele me disse, assim, ele falou, eu tenho duas coisas para te dizer. A primeira, eu não gosto do seu curso, e a segunda, eu não estou pegando aluno de iniciação.
Então foram as primeiras palavras que ele me disse, assim. Só que o problema é que eu era teimoso, assim, eu gostava muito da área e eu insisti, assim, etc. E fiz a iniciação, mestrado, doutorado e eu converso com ele 5 anos depois, ali até hoje. Então, eu fiquei pensando nisso, que é engraçado. Às vezes a primeira interação, de fato, não reflete ali tudo, contrastando ali a história. Mas a dica que eu dou, especialmente para quem está nessa etapa, primeiro, não se acanhar de conversar. Sim, às vezes a gente fica muito naquela, nossa, o cara é professor, doutor, a moça é professora, doutora, com pós-doc e tal, mas acho que todo mundo que está ali, todo mundo gosta de falar da sua área, acho que esse é o primeiro ponto. Então, sempre que alguém está interessado e tal, muito provavelmente a recepção vai ser positiva. E se a recepção não for positiva, aí depende também, especialmente se a pessoa for muito grosseira, etc. E outra pegada, talvez não valha a pena mesmo. Mas no meu caso, por exemplo, não foi esse o caso. O Jorge me recomendou livros ali, etc. E aí eu fui teimoso. Depois eu acabei até descobrindo que ele não estava querendo pegar alunos, por isso ele me deu o WOLD ali para estudar com 2 anos de graduação. Só que, cara, eu fui teimoso ali e acabei quebrando ali. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas conversar ali com a galera, ter a mente aberta ali, tem muita coisa legal em física, acho que a gente às vezes fica querendo ali, nossa, o que eu vou ganhar o prêmio Nobel e tal, mas tem muita coisa interessante de áreas que às vezes a gente não dá tanta bola, assim. Conversar, pesquisar e se expor ali também vai ser sempre muito positivo. E também, até trazendo essa perspectiva, uma coisa que eu, quando estava na graduação, não pensava, que é olhar para o mercado também. Às vezes a gente foca muito na academia, mas também ter esse olhar ali, o que está acontecendo no mercado, o que tem de possibilidades, quem do meu network está indo para o mercado, por quê, etc., pode ser interessante também. Não foi uma coisa que eu fiz, tá? Então, aqui eu trago em retrospecto. Talvez teria sido mais fácil se eu tivesse feito isso. Mas acho que é uma coisa legal também fazer. Bom, Bom, agora Felipe, sou eu, fica à né? vontade. Beleza. Bom, esse trem de questão de iniciação científica, com orientador, eu, assim, o meu relato, na verdade, acaba sendo muito ruim, porque eu dei uma sorte absurda, né? Porque, assim, igual eu comentei, né, eu acabei esperando um pouco para poder procurar a iniciação científica, por conta de querer focar mais na primeira metade, né, para a parte docente e tudo. Acabou que eu foquei para a parte docente e tudo, né? Não foi só a primeira metade, mas assim, eu sempre pensava em procurar alguma coisa de física, né, para poder fazer iniciação científica só na segunda metade. E aí, assim, tem as áreas todas, né, que tem professor lá da FMG. A FMG é muito mais voltada para física de materiais, né? E aí, em 2017, meu orientador entrou lá no concurso da FMG, né? O Nelson. O Nelson, inclusive, a formação dele toda foi no IFUSP, né? Nelson Yokomizo. Ele fez tudo, a graduação, doutorado direto, depois pós-doc também, e só depois que foi fazer em outro lugar também, lá na Penn State. Mas ele tinha acabado de entrar, e aí, assim, eu estava querendo alguma coisa também, física fundamental, e aí eu fui conversar com um professor, que é o Antônio Sérgio, que aposentou agora há pouco, porque eu fiquei sabendo que ele já tinha mexido com. Ele era da matéria condensada, mas já tinha trabalhado num contexto também de teoria quântica de campos, matéria condensada. E eu fui trocar ideia com ele, perguntando o que era teoria quântica de campos, aí assim, bem na metade do curso, né? Aí, enfim, depois da aula, trocando ideia com ele, ele chegou e falou: não, inclusive entrou um professor agora no concurso, que tem uma semana, que mexe com a parte de gravitação, cosmologia, tudo. Eu falei: qual que é o nome dele? Ele falou assim: não, pior que eu não lembro o nome dele, entrou no concurso agora, estava até lá na banca e tudo, né? Eu falei: não, beleza. Aí no dia seguinte, né, daí foi na aula à noite, no dia seguinte, fui lá na secretaria do departamento, falei, né, fui lá e perguntei para a moça: aqui, deixa eu te perguntar, qual que é o nome daquele professor mesmo que entrou no concurso agora, que mexe com cosmologia? Ela: o Nelson? Eu falei: isso, obrigado, Nelson. Aí eu fui lá, procurei o nome no scaninho, Nelson, fui na sala dele, tinha chegado, não tinha nem completado uma semana. Aí eu cheguei, fui trocar ideia com ele, assim, dei uma sorte muito grande, né? Eu acho que é explícito que eu dei uma sorte muito grande, porque eu tô com ele desde 2017. Eu acho que, assim, não existe nenhuma boa relação que vai ter 8 anos, né? Então, assim, se eu não tivesse gostado dele como orientador e tudo,
eu provavelmente teria no mestrado pedido para ir com outro professor ou no doutorado, alguma coisa do tipo. E assim, desde a primeira vez que eu fui trocar ideia com ele, a única coisa que eu tive, assim, que não foi tão direta é que, como ele tinha acabado de entrar, ele não sabia como é que eram as burocracias, né, com relação ao departamento, para orientação, as possibilidades que tinha de estudo e tal. Só que aí, enfim, comecei a fazer estudo com ele, assim, eu dei uma sorte absurda, porque ele foi realmente o primeiro orientador que eu tive, assim, de fato, né? E acabou que, assim, zero problema de relacionamento, assim, tudo perfeito. Então, é complicado porque o meu relato acaba não ajudando muita coisa, né? Porque normalmente o estereótipo da parte acadêmica é sempre algum relato um pouco pior nas primeiras interações. E que aí, enfim, aí sempre passou alguma dica e tudo, e assim, eu dei o azar, entre aspas, né? Muita sorte para mim, azar para dar relato, né? De falar da minha experiência, né? Já que deu tudo muito certo. Mas a questão do inglês, eu sempre fui muito ruim no inglês, desde a época do colégio, né? Assim, sempre fui uma atrocidade no inglês. Tive sempre muita dificuldade com língua de maneira geral. E assim, o que me deu um suporte maior no inglês foi de fato a física, porque na física é igual o Gustavo falou, né? Chega um momento que a gente só tem tudo em inglês, né? Tem um momento que não tem muito como fugir. E para mim foi mais na necessidade, né? Então, meu inglês era muito, muito, muito mais ou menos. E por conta de ou eu aprendo inglês ou eu não faço mais nada na física, né? Eu acabei aprendendo, né? Aí eu acho que eu passei também na questão do inglês pela situação que todo mundo passa, né? No início, que é a leitura, ela vai primeiro, a escrita vai depois e a conversação, pelo menos para mim, sempre foi. Não, é porque a gente não, assim, a gente tem muito mais. A leitura não tem muito jeito, né? É o que a gente mais vai ter contato em inglês aqui mesmo. Mas a conversação, na maior parte das vezes, é uma coisa que a gente demora para ter a necessidade de falar inglês, né? Eu já tive em alguns momentos, né, depois da formação, que eu tinha que falar inglês, mas que se eu quisesse falar em português, as pessoas entenderiam. E é muito diferente, né, quando você está numa situação que de fato você tem que falar inglês. Mas um outro detalhe, pelo menos, né? Claro que o inglês acaba abrindo muita oportunidade, né? Mas de um tempo para cá, inclusive, eu tenho visto até no ponto de vista um pouco contrário, né? Eu lembro que na época que eu estava, principalmente até no ensino médio, eu lembro que eu sempre via e sempre era comentado, né, como o inglês sempre vai te dar algumas oportunidades a mais. Mas hoje eu vejo, na verdade, como uma inversão, né? Hoje eu vejo como você não ter o inglês como sendo algo pejorativo e não necessariamente o inglês te passando alguma coisa diferenciada, né? É como a formação, né? Por exemplo, você volta 30, 40 anos. Né? Era muito difícil, assim, as formações elas eram muito menores, né? Hoje, pelo menos quando a gente pega, por exemplo, a física, é muito comum você ver lá a pessoa fazendo graduação, mestrado, doutorado, né? Até uns anos atrás, pega uns 30, 40 anos, o doutorado não era uma coisa tão, entre aspas, corriqueira. Não que hoje seja uma coisa super, né, todo mundo pega doutorado, não é isso. Mas é porque, assim, à medida que o tempo vai passando, mais pessoas vão tendo acesso a esse tipo de coisa, e aí o que antes era muito diferencial começa a ficar, na verdade, agora um ponto contrário, né, de formação e tudo. Então eu vejo o inglês muito mais como isso, né. Hoje é muito difícil, né, pelo menos para muitas possibilidades de trabalho e tudo, você não ter o inglês, né. Mas também agora eu fico até um pouco na dúvida como é que vai ser no futuro, né? Porque eu, pelo menos assim, eu tenho que falar que eu não sei o quão impressionado vocês ficam, mas eu fico muito impressionado com os trem de IA agora, né? Fazendo umas traduções, assim, chega a ser uma loucura, algumas coisas assim, que eu fico, inclusive, curioso para saber como é que vai ser no futuro essa questão do inglês com isso, né? Uma curiosidade genuína, eu nem sei o que eu espero com relação a isso, mas não tem dúvida, pelo menos, que, assim, ter o inglês abre uma portas absurda, principalmente na física, né? Porque se você não tem o inglês, aí na verdade a porta já está fechada desde o início, né? Você não tem muito o que fazer. A sala é sua, Ricardo. Então, vamos lá. É, bem, muitas experiências semelhantes, muitas experiências diversas. Então, eu também, assim, começo de graduação, é, várias dificuldades, né? Mencionei, né, o Gustavo me falou que, né, veio do interior de Minas Gerais, pouco contato com o mundo acadêmico próprio, né, de pesquisa em física. Eu sou de São Paulo, mas, enfim, aluno de escola pública. Então, no começo da graduação, para mim foi um choque, né? Porque eu estava acostumado lá na minha escola ser o melhor e era razoavelmente fácil ser o melhor. E aí você vai para a USP, no meu caso, mas verdade em qualquer grande instituição do país, e aí você é selecionado num grupo em que as pessoas já são as melhores. Então, você já não está mais naquele seu nicho
em que você era o melhor, você já está no ambiente dos melhores. E aí você descobre que, na verdade, tem melhores, muito melhores que você. Então, para mim, foi um choque, né? Enfim, grandes amigos, né? Inclusive estudaram comigo. Um deles vai estar no painel de quinta-feira, o Bruno. Para mim era claro que a formação dele, o conhecimento dele estava anos-luz à frente do meu. Ele participava de Olimpíada, ganhava Olimpíada, ia para etapa internacional. Eu estava aprendendo o que que era uma derivada, não fazia ideia do que era aquilo. Ele sabia derivar já fazia sei lá quanto tempo, quantos anos. Então, assim, é, assim, havia uma dificuldade a ser vencida. Mas eu sempre fui da opinião de que se tem alguma coisa ali, uma dificuldade a ser vencida, o negócio é, tipo, põe mais trabalho que uma hora dá certo. E foi isso que eu fiz para conseguir tentar crescer ali. Então, assim, no primeiro semestre foi um grande choque. O que aconteceu foi que eu- talvez eu deixe fazer uma pausa que pro Gabriel fazer aí os final remarks. Fica à vontade, Gabriel, se quiser abrir o microfone. Acho que ele saiu já, talvez. Não sei. Ah, ok. Então, assim, o meu compromisso ali pessoal foi melhorar a cada semestre. Então, o primeiro semestre foi um grande choque, porque eu estava acostumado a, tipo, gabaritar 10 no ensino médio. E aí você chega na faculdade, você toma cada pancada, assim, que você não sabe de onde veio, né? Eu me sentia mal no ensino médio, quando eu tirava um 9,5, era assim, terrível. Nossa, fui mal. E aí você chega na graduação e toma umas pancadas que é bem mais, vamos dizer, a queda é bem maior do que de 10 para 9,5. Mas eu acho que a questão é sempre o foco na melhora. Então, o meu compromisso pessoal era todo semestre a minha média vai melhorar. E foi isso. Então, compartilhando aí dados pessoais numéricos, se eu me lembro corretamente, posso confirmar, a minha média no primeiro semestre da graduação em física foi 7,6, que para mim foi um negócio assim horroroso. Quase joguei tudo pro ar e falei, não, esse negócio não é para mim, eu sou muito burro para isso. E no último foi 9,7. Então, a questão não é como você começa, eu diria, é como você termina. E a mesma coisa com o inglês, né? Eu cheguei na faculdade sem fazer inglês, sem saber inglês. Vários colegas, inglês fluente, fizeram um curso, tinham certificado, não sei das quantas. É, Só faltou falar que tinha feito o curso direto com a rainha da Inglaterra, porque era, tipo, anos-luz de distância da minha realidade. E eu entrei na faculdade, falei com meu pai, né? Falei, olha, já que entrei numa faculdade pública, dá para a gente pelo menos começar a pensar em pagar um curso de inglês. E aí, na faculdade, na época de graduação, que eu comecei a estudar inglês. E ainda assim, deu certo, né? A primeira experiência também, eu tenho umas horas que eu pulo meio numas fogueiras, assim, que nem eu sei por que eu me meto nessas situações. Eu resolvi que eu queria tentar fazer um mestrado, fora do país. Então, eu consegui uma vaga no King's College London. E aí, lá nos idos de 2012, lá vou eu para a Inglaterra fazer um mestrado, no King's College. E nunca tinha testado o inglês nesse nível, assim. Tipo, fui com a cara, com a coragem e ver o que que dava. O Gustavo mencionou que errava conjugações. Eu erro conjugação até hoje. Assim, eu dou aula em inglês, escrevo as minhas notas de aula em inglês. Tem a dificuldade do alemão, digamos que depois que você lida com o alemão, o inglês parece um pouco o mais fácil, assim, eu devo dizer. Nem parece tão ruim ter que aprender inglês. Então, eu dou a minha aula aqui, eu dou aula aqui, tá? Tenho carga didática, então, diga-se de passagem, bastante alta. Então, eu estou dando, por exemplo, o curso de espaços vetoriais topológicos e teoria de distribuições, e eu faço isso tudo em inglês, escrevo as minhas notas de aula em inglês.
Tenho certeza que a quantidade de erros de gramática e ortografia é um conjunto denso, inclusive na lousa, né? Eu olho às vezes para a cara dos alunos e falo assim, gente, isso né? Tem um F duplo, um L duplo, eu não faço a menor ideia dessas coisas muitas vezes, né? Mas faz parte, né? A maior parte das pessoas, inclusive dos nativos, eu me lembro uma vez que eu estava numa sala dando aula e tinha um australiano, então falante nativo de inglês, e eu virei para ele e falei, putz, isso aqui é com... Eu não lembro exatamente qual era o problema, e ele olhou para mim e falou assim, eu também não sei, por que que você acha que eu sei? Eu falei, você é nativo. Eu falei, não ajuda muito, eu também não sei. Então, não é uma questão, às vezes, nem de ser nativo, é uma questão de que, enfim, línguas nem sempre são óbvias, nem sempre são simples. A gente também tem dúvida em português. A quantidade de erros que as pessoas cometem falando e escrevendo português também os nativos, também é um conjunto de medida não nula dentro inclusive do mundo acadêmico, e faz parte, né? Eu falei, eu acho que era isso. Tinha mais alguma coisa que fazia parte aí da pergunta? Não, não tinha, mas eu vou aproveitar já que você perguntou para para dar mais uma, que é sobre Antes, dificuldades, por exemplo, no começo do... Diz, Felipe. depois eu queria até complementar uma coisa que o Ricardo comentou. Aproveita já. Aproveita Puxa o já. Ah, gancho. não, tranquilo. É só porque estava falando do início, né? Principalmente do início da graduação, esse negócio todo, só para, inclusive, comentar um aspecto, porque comigo, de forma engraçada, aconteceu o completo oposto, né? Que foi assim, na época do colégio, eu ia mal em absolutamente tudo. Assim, eu ia menos física e matemática, eu ia mais ou menos ok. Mas no resto tudo, eu ia muito mal. Eu sempre, inclusive, assim, eu cheguei por muito tempo, por muitos anos no meu ensino médio, a achar que eu tinha algum problema cognitivo e tudo, porque eu não conseguia concentrar, não conseguia ter foco para absolutamente nada, né? E isso sempre foi muito pesado para mim. E aí, quando eu entrei na faculdade de maneira engraçada, como era física e matemática, que eu já tinha um gosto maior, eu consegui começar a ter um rendimento melhor do que eu tinha na época do colégio, e aquilo me gerou um vislumbre gigantesco com o curso de física, que, assim, que inclusive a física passou a ser um gerador, assim, de forma oposta a muita gente, passou a ser um gerador de autoestima, porque eu saí de um contexto que eu me achava uma anta completa, tipo assim, e genuinamente, eu era acostumado a já pensar, não, eu sou o amigo burro aqui do grupo mesmo, não tem muito jeito. E assim, eu realmente, aquilo me dava uma autoestima muito baixa com relação a estudo, né? Eu realmente achava que eu tinha alguma coisa. E depois, assim, ver eu indo bem, aí foi acabando servindo como se fosse um sistema de, tipo um feedback positivo, né? Eu comecei a focar muito, comecei a estudar igual um maluco, só que por divertimento, porque aquilo me gerou uma certa questão de autoestima própria que me fez uma diferença absurda. Então, até engraçado, porque o comigo foi exatamente o contrário, né? Eu saí de um contexto que eu ia muito mal e depois fui para um contexto na graduação que eu comecei bem, mas por conta desse ponto, né? Porque a graduação, inclusive, para mim, teve um outro papel. A física, na verdade, na minha vida, teve esse outro papel de me fazer perceber de que eu, assim, de forma muito, não, um pouco autodepreciativa, né? Mas de que eu não era um completo inútil para tudo, de que alguma coisa eu conseguia fazer. Eu sempre comento já há muito tempo que eu acho que o estudante precisa descobrir o jeito de estudar que funciona para ele, né? Não tem uma fórmula mágica que você fala, isso aqui funciona para todo mundo. Cada pessoa é uma pessoa, cada realidade é uma realidade, cada um tem as suas próprias dificuldades e ali o seu jeito. O importante é usar, especialmente esse começo, para descobrir o jeito no qual você funciona, né? E eu lembrei qual era o comentário, era sobre iniciação científica. Eu tive boa, assim, eu acho que a ideia do Gustavo é muito boa, essa coisa de ir descobrindo o que existe, isso eu acho que é fundamental, e eu tentei fazer mais ou menos a mesma coisa. Então, eu entrei numa iniciação científica formal no segundo semestre, como eu mencionei, em matemática pura, e depois, durante a graduação, eu falei assim, agora está na hora de tentar uma coisa um pouco mais na física, para ver como evolui. E aí eu também não tive uma experiência muito boa na verdade, nenhuma das duas experiências que eu tive foi boa. Eu não posso citar nomes porque essa reunião está sendo gravada, mas eu posso citar um comentário curioso que eu recebi, que foi que o professor não ia ele conversou comigo, mas ele não ia me aceitar porque eu não era matematicamente formal o suficiente.
o que, conhecendo a minha área de pesquisa, etc., parece a antítese do que eu faço. Então é muito engraçado que não é porque uma pessoa fala alguma coisa para você, especialmente uma pessoa com mais experiência, que aquilo é verdade, e segundo, que você precisa aceitar aquilo, né? Na verdade, eu diria que hoje, e já na época, eu era matematicamente muito mais formal, até do que o que se fazia em média na área ali. E depois eu fui fazer uma iniciação científica na física, da qual eu não gostei. Até assim, fui bem tratado, né? Esse não levei nenhuma patada nem nada do tipo, mas eu não gostei. Eu falei, não é isso. O que eu quero precisa assim. Eu fui para física teórica, uma pegada já ainda meio física matemática, mas era pouco matemático para mim, era matemático de menos, precisava de um pouquinho mais. É, enfim, é isso, você tem que descobrir, né? Você tem que ir atrás do que você gosta, e descobrir. E o começo, a graduação é um bom momento para isso, o mestrado você tem um pouco mais de comprometimento, mas ainda é tranquilo. O doutorado já é um momento que é melhor você estar mais ou menos certo, e aí quando você vai fazer um pós-doc, você trocar de área começa a ficar difícil. Não vou dizer impossível, mas já é um pouco mais restritivo. Eu queria aproveitar para falar que, de novo, nisso que o Gustavo disse, realmente é algo importante. Eu, por exemplo, eu fiz 3 iniciações científicas ao longo da graduação. A primeira foi em dinâmica dos fluidos, nada a ver com gravitação. A segunda foi em matéria condensada, também não gostei. E só a terceira, então, que finalmente foi para graduação. Então faz bem você realmente dar essa volta. Eu não sei como funciona a universidade de vocês, mas pelo menos aqui os alunos do primeiro semestre, eles têm uma matéria chamada de Introdução à Física, que é basicamente você tem que ir toda semana para uma palestra e que é o professor falando sobre a área dele para você conhecer todas as áreas do departamento. Então isso também facilitava um pouco a escolha. Você já conhecia os professores, já tinha um certo contato, já sabia pelo menos com quem você teria que conversar para entrar em alguma área ou algo do tipo, né? É, Mas adiantando perguntar logo para todos vocês, o que que vocês acham, por exemplo, muita gente às vezes tem muita dificuldade no começo do curso, o Ricardo falou um pouco sobre isso, né? E acaba, enfim, ficando um pouco desestimulado, acha que por isso já não vai ter uma carreira de sucesso, ou então, por exemplo, reprova em cálculo 1, enfim. A gente pode começar do Gustavo e depois vai voltando. Cara, essa situação é assim, eu tive muita dificuldade no primeiro semestre. Não cheguei a reprovar, mas minhas notas não foram as mais altas. 7,6 do Ricardo é um sonho no meu primeiro semestre, eu diria. Mas eu sinto que assim, a minha experiência com isso é. Eu tenho colegas, né, com reprovações, até 3 reprovações, e ainda assim conseguiram uma bolsa FAPESP, né? Eu acho que tem, sei lá, a minha experiência com a agência de fomento é muito atípica, porque, igual eu falei, eu não tive muito contato com burocracia de agência de fomento, principalmente a FAPESP, que é a mais cotada em São Paulo. Durante a graduação, eu não tive uma bolsa FAPESP em nenhum momento da minha graduação. Meu mestrado também foi pelas CAPES e CNPq, que são as bolsas do Instituto, então não tive uma bolsa FAPESP no mestrado. Só no doutorado que eu entrei com o pedido, e ele foi aceito de primeira, sem nenhuma reclamação. Em contrapartida, eu tenho um outro colega que fez a graduação, teve boas notas, teve bolsa FAPESP na graduação, nas iniciações, no mestrado, e foi ter problema no doutorado pela FAPESP, alegando que ele não tinha publicado paper no mestrado, que nem era um pré-requisito, que era falado em voz alta. E sei lá, eu sinto que assim, eu não acho que. Eu acho que assim, toda vez que o que que eu fiz, né, no meu momento de dificuldade, e aqui eu acho que é muito importante ter certo cuidado, né, ao falar essas coisas, porque, igual o Ricardo disse, cada experiência é muito individual, né? Mas foi realmente focar em mim, sabe? Foi entender o que estava sendo a minha dificuldade, que não é a dificuldade do meu colega, que não é a facilidade do meu colega, né? Cada pessoa vai se sair melhor numa disciplina, né? E, enfim, é assim a vida, né? E igual o Ricardo falou, tem gente que às vezes entra em física
e essa pessoa já tem treinamento em física por mais tempo do que o curso de física, sabe? Então, sei lá, quando eu entrei em física, a primeira pessoa que eu conversei na USP falou para mim assim: ah, como assim você não sabe cálculo 3? E eu, tipo, pô, não, não é cálculo 3? Eu não sei nenhum, vou saber o 3. Aí eu senti que, tipo, o meu negócio foi entender desde cedo o que que eu precisava trabalhar. Então, na hora que eu tive a minha primeira aula, eu tive aula de cálculo com um dos professores mais difíceis do IFUSP, e na minha primeira aula eu já sabia, falei, cara, vou ter que tirar o primeiro mês para rever coisa do ensino médio, e eu fiz uma revisão extensiva de funções, coisas de Bhaskara e tudo que você imaginar assim dessa parte inicial que forma a base para você começar a aprender cálculo, né? Revi funções contínuas, coisas desse tipo, e fui encontrando o meu jeito de estudar. Eu diria que demorou mais ou menos aí uns 2 anos para eu entender como que eu funcionava. Então não foi um processo rápido, sabe? Foi algo que demorou um tempo, mas depois que eu entendi, o curso fluiu muito mais fácil. Então, depois que eu entendi como, vamos dizer assim, jogar as regras do jogo, né? Balancear o que você precisa aprender com o necessário para performar. Por exemplo, você está lidando com um professor ali numa prova, de certa forma, você precisa de uma nota. Então, uma nota é resultado de uma prova. Às vezes você tem que estudar pensando no que o professor vai pedir numa prova, né? Pensando nessa nota e balancear o seu tempo com o que você precisa aprender para ter longevidade no curso. Então, quando eu tive essa mudança de maturidade em termos de chamar a responsabilidade para mim, no sentido assim, cara, se eu for estudar para esse curso só pela prova, mais para frente, se eu precisar disso de um outro nível, eu vou me virar ali e eu estou entendendo quais escolhas que eu estou fazendo em qual momento e arcarei com as responsabilidades disso. Quando eu aprendi a permear assim essas coisas, a minha graduação mudou bem para melhor, né? A minha relação com os estudos melhorou bem. Eu comecei a explorar mais outras áreas da física, dividir meu tempo em coisas que eu queria estudar e coisas que eu precisava estudar para o semestre, né? Também comecei assim antes, no início da graduação, por conta de ter essa base defasada, eu ficava sentindo também que eu tinha que entrar nos professores mais difíceis da USP e porque eu tinha que me testar, e aí eu comecei a pensar, depois de um tempo nisso, tipo, você acha o balanço entre exigência, né, e custo-benefício, né, do esforço e também da situação psicológica, às vezes, que você acaba se inserindo em cursos, né, e você entende, né, que, tipo, cara, não preciso passar pela prova de fogo de um professor para eu aprender no nível necessário para eu fazer progresso no que eu preciso, né? Uma vez que você cria independência no curso e entende como você funciona, você consegue surfar materiais, porque assim, a pós-graduação, né, o mestrado e doutorado, você é jogado agora num ambiente onde não tem mais estrutura lógica, né? Porque assim, você vai estudar para uma prova, você sabe que você tem que estudar do capítulo 1 ao 5, depois do capítulo 5 ao 9, e por aí vai. Quando você vai fazer pesquisa, você pega um artigo, o artigo não vai estar tipo, ah, essa primeiro parágrafo é do capítulo 1 ao 3 do livro tal, o segundo é do... Não tem isso mais. Então, quando você consegue antecipar essa visão de organizar o seu estudo e pensar nele em termos de como que você consegue balancear, né, o que você precisa aprender com a sua performance e essas coisas todas, e você entende esse jogo que é extremamente pessoal, foi para mim o que mais me ajudou. Agora, sobre reprovação e essas coisas, eu não acho que você deve achar que sela seu destino, né? Seria mentir dizer que não atrapalhará em nada, mas também é muito importante você pensar, né? E eu acho que aí, nesses casos, ainda trabalhar com pessoas, professores que se importam com você de verdade, né? E estão dispostos, né, a lutar junto com você quando for fazer pedido de bolsa, a te incluir nos projetos num escopo maior. Porque esses colegas meus que tinham reprovação e conseguiram as bolsas da FAPESP, por exemplo, eles eram projetos que estavam extremamente em alta, inseridos em projetos temáticos, né? Que é um projeto assim, você tem o seu projeto individual, mas ele é parte de um escopo maior que é um projeto assim muito mais quando ele é colocado em escala, ele é muito mais impactante do que individualmente, né? Cada aluno que vai estar junto com aquele professor vai estar contribuindo para aquele projeto temático que forma, né, uma pesquisa muito forte. E no geral, essas pesquisas acabam falando mais alto do que seu currículo algumas vezes. Então, todos os meus colegas que conseguiram essas bolsas, os professores estavam alinhados, cientes da situação e viram assim, né, que eles estavam muito interessados em continuar fazendo pesquisa e estavam dispostos, né, a bater de frente com as agências, né, para pedir a bolsa para eles, e alguns foram negados uma, duas vezes e recorreram até conseguir. Então, eu acho que nesse caso é muito importante vocês buscarem orientadores que estão dispostos a fazer o papel de orientação
na risca mesmo, assim, sabe? Porque eu sinto que, às vezes, sei lá, você leva. Tem alguns professores que é o primeiro filtro que passa o seu currículo, né? Mas todo mundo sabe, quando forma, que nota não necessariamente quer dizer nada sobre sua capacidade de fazer pesquisa, muito pelo contrário, né? Inclusive, né, o meu curso de cálculo 1, apesar da minha nota não ter sido boa, eu passei com 5,1. Eu aprendi muito mais do que a galera que estava na turma da manhã, que pegou um professor que passava todo mundo praticamente. Então, assim, é óbvio que notas não necessariamente refletem as coisas, mas é o tipo de é, método de classificação que é levado em vigência, certo? E eu sinto que nessas situações procurar orientadores que estão dispostos a estar junto com você ali nessas coisas e reconhecem, né, o seu valor mais do que uma nota é crucial para a longevidade assim, né, nessas situações. E igual o Ricardo falou, a ideia é ter uma derivada positiva, né? Você ir melhorando semestre a semestre, entendendo cada vez mais como você funciona e como você funciona dentro do contexto de aprender, né? Eu acho que essa é uma das coisas que o meio acadêmico me botou mais em contato, né? Que é a minha própria ignorância, né? Você tá todo dia, né? Quando você chega pela primeira vez no curso de física, aquele monte de coisa que você não sabe nada e você entra em desespero. A pós-graduação é a mesma coisa, né? O doutorado, todo dia eu começo um projeto, eu estou recomeçando, eu estou entrando numa área. Meu último projeto foi em neutrinos astrofísicos. Eu nunca tinha estudado astrofísica no nível que eu estudei, nunca tinha feito essas coisas no nível que eu fiz. Recomecei, peguei livro de novo. Só que cada vez que você volta e se depara numa situação onde você está recomeçando do zero um aprendizado, vai ficando menos assustador. Até que você acostuma com essa sensação e você entende agora, ah, cara, quando eu estou começando, se torna mais prazeroso. Você fala, pô, vou aprender um monte de coisa nova. Não é mais aquele negócio de tipo, nossa, tenho muita coisa para aprender, estou atrasado. É muito mais tipo, o que que eu consigo fazer com as coisas que eu estou aprendendo. Então, essa mudança, que eu acho que é uma mudança de maturidade, né? Um amadurecimento mesmo durante o curso, foi o ponto mais importante para mim, né? De importante assim para minha graduação em termos de permanência mesmo na universidade, de querer continuar, né, na carreira assim. Foi ver essas coisas, né, ver como que entender como eu funcionava foi de certa forma tendo um retorno positivo para o meu desempenho até eu conseguir ir bem nos desafios que eu estava me propondo. Fora isso, também a gente tem que entender o lado pessoal, né? Eu tive alguns problemas pessoais no segundo ano de graduação, e isso afeta seu desempenho naturalmente. Então, entender também todo o contexto fora, porque assim, é muito fácil você tirar uma nota ruim e você já falar, ah, é que eu sou burro, que eu não sei nada, que eu não sei aprender, mas existem mais coisas, certo? No meu caso, as minhas notas eram. Quando eu estudava muito, mas travava na hora da prova. Então eu tive que lidar muito com o nervosismo na hora de resolver testes, assim. Aprender a lidar com isso mais do que corrigir estudo. Estudo estava sob controle, eu estava estudando bastante, tentando bastante, mas chegava na hora de executar as coisas, eu travava com um nervosismo absurdo, assim, uma ansiedade muito grande. Então, eu entender que o problema não estava no ato de estudar, mas na hora, no dia da prova por si só, foi importante, sabe? De eu saber o que, que eu deveria fazer agora para melhorar aquela situação. Então, eu acho que isso é uma coisa de olhar para dentro e ficar evitando o máximo possível comparações com os outros, né? Porque cada um vem de um ponto de um começo muito diferente, né? Igual o Ricardo narrou um início, cada um de nós aqui, né, narramos inícios bem diferentes. É muito injusto, né? Você, no início da graduação, principalmente, você bota na mesma sala um monte de gente que começou em momentos muito diferentes e agora eles têm o mesmo professor, o mesmo material e são submetidos à mesma avaliação. Então, é natural que exista uma disparidade muito grande, né? Então, se você olhar para o lado e ficar se comparando com seus coleguinhas aí, você vai se desmotivar. Eu acho que assim, a gente tem que entender o nosso contexto, onde que nós estamos, e aí trabalhar em cima disso, né? Começar no nosso tempo e o bom de conhecimento, na minha opinião, é que não importa quantas pessoas já aprenderam algo, quando você aprender, vai ser tão prazeroso quanto a primeira vez. E o aprendizado em si é uma das coisas que é o único lugar que isso vai acontecer, né? Tem várias outras situações que, se alguém já fez, não tem mais graça. Mas agora todo mundo aqui, eu aposto que quando aprendeu a demonstração do volume da esfera a primeira vez, foi super prazeroso. Aprendeu a fazer a primeira continha ali que você fez certa de derivada, um limite, foi super prazeroso. A primeira contribuição numa pesquisa, o primeiro artigo que leu, então, nessa forma, não existe assim, não tem por que correr, não tem por que pensar que você está atrasado. Se existisse um atraso absoluto, você nunca ia colaborar com o seu professor, certo? A pessoa que me deu mecânica quântica é minha orientadora e minha colaboradora hoje em dia.
Se a nossa distância, tipo, ela está estudando física antes de eu nascer. Se essa distância em termos de tempo e preparo fosse tal que nunca fosse alcançável, eu nunca seria colaborador dela. Então não tem por que correr com as coisas, você vai chegar lá. Conhecimento é uma coisa que você vem construindo, mas é muito importante você surfar o seu próprio caminho e se entender no seu contexto. Porque a academia é um ambiente onde ele te coloca constantemente em situações onde você vai ter que se deparar com o que a gente mais fica assustado, né? Que é não saber algo. Então, a partir do momento que a gente aprende a lidar com essa sensação, para mim é onde que virou a chave de falar, pô, agora eu gosto de não saber algo porque é uma oportunidade de aprender algo novo. E isso, para mim, foi o ponto mais importante nesse processo. Bom, agora sou eu, né? Bom, eu vou só dar um adendo rapidão. Se tanto você como o Ricardo puderem ser um pouco breves, Pô, foi mal. porque daqui a 9 minutos tem o curso do Rafael, que é exatamente nessa sala do Zoom, Ah, e então vai tá ser em tranquilo. inglês, então talvez comece a chegar pessoas que não saibam português na sala. Não, tranquilo, eu vou ser bem breve. Mas, assim, com relação a essa parte de dificuldade, principalmente de início de curso e tudo, é claro que, assim, não dá. É muito difícil a gente passar um diagnóstico geral, mas, de maneira geral, a impressão que eu tenho é que, assim, muitas das dificuldades que aparecem no curso de física é porque é por conta do. É meio que um efeito colateral da física, no meu modo de ver, ser um curso que mexe muito com o ego dos estudantes. De maneira geral, existe sempre um ambiente muito de competição ali dentro, muitas vezes, né, de quem acaba, assim, você sempre está aprendendo, muita gente acaba aprendendo na física, muitas vezes não por uma questão de estudo próprio, mas muitas vezes também para a questão de parecer, né, que sabe mais de algum conteúdo que de fato sabe? É até engraçado, porque na UFMG, pelo menos, quando você vai andando, né, no departamento de física, você sabe falar exatamente quem está no iníciozinho do curso, principalmente no primeiro período. Normalmente, quanto mais a pessoa vai falando de graça alguma coisa na física, de maneira geral, mais pro iníciozinho ela tá. Porque ela está num momento muito grande de, assim, muito mais, não sei, minha impressão, né, que acaba sendo um erro muito grande, muito mais de tentar aprender não para si e mais para poder exalar que sabe alguma coisa de fato, né? E isso acaba, para mim, sendo extremamente prejudicial, porque esse tipo de coisa, pelo menos, até assim, o queimar etapas, para mim, né, acaba sendo um dos pontos, pelo menos, que gera uma dificuldade muito grande, né? Assim, para mim, grande parte assim, das dificuldades que aparecem mesmo, elas, de alguma forma, acabam se relacionando com isso, né? Uma demora muito, muito grande por conta de aprender como a pessoa aprende, né? De aprender a estudar, que acaba muitas vezes estão relacionado com exatamente esse desvio de foco no início do curso, né? Para mim, pelo menos, isso acabou ficando mais explícito, porque, por exemplo, o relato que eu comentei, né, de que no início do curso eu acabei ficando muito em êxtase, foi engraçado que, para mim, no início do curso, pelo menos, eu não estava absolutamente nem aí com a nota do meu coleguinha, se meu coleguinha sabia mais, sabia menos. Para mim, aquilo não era relevante. Eu estava tão vislumbrado com aquela questão do curso todo, que para mim era tipo assim: eu quero estudar. Por quê? Porque isso é legal. E eu quero aprender. E eu tô achando isso legal. E aí eu fui meio que, não sei, para mim isso foi uma diferença muito grande, porque eu percebi que muitos meus amigos depois, que acabaram tendo algumas dificuldades à medida que o tempo foi passando, acaba sendo um pouco de reflexo também de não sei, eventualmente, ah, assim, demorar para saber como estuda por uma questão de pular etapas muito no início, né, de acabar muitas vezes estudando mais para o outro do que para si próprio, né, e acabar não vendo pelo menos a relevância de você ter um aprendizado genuíno desde o início, né, um aprendizado de fato, né, mas, assim, assim, pelo menos, claro, né, isso sempre tem uma experiência muito pessoal envolvida, né, mas para mim, grande parte das dificuldades elas podem ser um pouco amenizadas quando a gente, desde o início, foca muito no aprendizado para si próprio e também começa a entender, né, essa questão de que a nota não necessariamente não, né, ela não vai refletir diretamente no seu aprendizado, né? Porque uma coisa é você estudar para aprender, outra coisa é você estudar para passar, né? E não que estudar para passar seja ruim, mas você também tem que estudar para passar. E eventualmente você vai estudar, vai passar e só vai aprender depois, né? Eventualmente não, na verdade essa é a regra, né? Você sempre aprende depois que você já passou na disciplina. Muito raro você aprender no momento específico, né? E às vezes, e outra coisa também que para mim acaba ajudando muito nas dificuldades, e aí eu vou encerrar para ser o mais breve possível, né? Mas é que às vezes a gente não faz um autodiagnóstico. Isso para mim é falta demais, um autodiagnóstico dos problemas, né? Então, por exemplo, a pessoa vai mal na matéria, pô, assim, eu tive muitos professores ruins na minha formação.
infelizmente. Eu gostaria de só ter tido professores excepcionais. Mas eu e todo mundo teve sempre algum professor que fala: meu Deus, esse professor foi horrível para dar a matéria, ou às vezes não ligava, às vezes era incoerente, um punhado de coisa. Agora, esse tipo de coisa, né, por exemplo, professor ruim ou coisas análogas, nunca podem ser, por exemplo, o seu diagnóstico final de alguma defasagem a longo prazo, né? Mesmo depois que você tem uma reprovação, mesmo que o professor possa ter sido horrível, mesmo que possa ter acontecido um monte de coisa, no meu modo de ver, você sempre tem que conseguir, ao final das reprovações, notas ruins, qualquer tipo de dificuldade, você tem que conseguir, pelo menos, fazer um autodiagnóstico de beleza, mas o que faltou, pelo menos da minha parte, que eu poderia ter deixado esse processo um pouco menos doloroso, entende? Para mim, assim, muitas vezes o aluno falta um pouco no diagnóstico nesse aspecto e acaba se contentando, tipo, por que, por exemplo, fui mal? Ou por que eu não estou aprendendo? Porque assim, e acaba desanimando e uma coisa vai meio que alimentando a outra nas dificuldades a longo prazo no curso, né? Mas, enfim, né, eu não vou devagar mais tanto, não, só para não comprometer o tempo também. Ok, bem, várias questões, né? A primeira é que se você me perguntar explicitamente, nota conta, reprovação conta, conta. E assim, não adianta tampar o sol com a peneira e falar, não, imagina, não, isso importa, isso entra no seu currículo, isso não garante que você vai conseguir ou não conseguir uma bolsa. A FAPESP nega coisa para mim até hoje e eu nunca tive reprovação. Isso não quer dizer, você não ter reprovação não quer dizer nada. Você ter reprovação também existem formas de circundar o problema, né? De evitar o problema e seguir, né? Na carreira acadêmica de maneira satisfatória e etc. O ponto, assim, que acho que todo mundo levantou, é justamente essa questão de com reprovação ou não, com nota ruim ou não, de encontrar ali a melhor forma de progredir no processo. Acho que o Felipe levantou uma das coisas mais importantes para mim, que é, ok, pode ser que o professor tenha sido horrível e a culpa tenha sido do professor? Pode, mas eu vou dizer que, estatisticamente falando, a maior parte das vezes a culpa é do aluno. E uma das coisas que mais evita com que os alunos cresçam é esse processo de exteriorização da culpa. Nunca nada é culpa minha. O professor me ensinou, o professor cobrou, o professor isso. E assim, eu já escutei todo tipo de absurdo, de coisas que eu estava vendo, né? Que eu nem estava envolvido para falar que eu estava julgando parcialmente, porque eu era a pessoa sendo julgada. Tem que escutar coisas como, não, o professor deu o curso em nível de doutorado para graduação. Desculpa, você está na graduação, você nem sabe como é que é o curso de doutorado, sabe? Vai com calma, tá? Eu entendo que você está frustrado, que você talvez não tenha ido bem, etc e tal, mas simplesmente falar, não, a culpa não é minha, eu não tenho nada para fazer, não preciso melhorar nada, a culpa é exterior, isso é se fadar, né? Se confinar a uma barreira de mediocridade, porque você está evitando o seu próprio crescimento. Tentar primeiro procurar os problemas em si que te permitam crescer é a melhor coisa que você pode fazer para progredir. E dito isso, faltando 1 minuto para o final do tempo que a gente tem, eu encerro. Gente, então encerrando de forma rápida, devido às pessoas que já estão entrando do outro curso, eu queria agradecer a vocês. O Felipe e o Ricardo eu já conhecia, mas é sempre bom conversar com vocês. Tenho certeza que os alunos gostaram muito também. Foi muito bom conhecer o Gustavo, estou sempre acompanhando ele, de vez em quando a gente troca mensagem no Instagram. O Gabriel também, eu cheguei a ler algumas vezes já a tese de doutorado dele. Bom, espero que todo mundo tenha gostado, os estudantes tenham gostado. Caso vocês queiram deixar o e-mail de vocês no chat, às vezes se os estudantes tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, pode ser bom para eles. E assim a gente termina.